Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 36. Capítulo 412, 412.412 O Paperman completo cor de sangue. 412, capítulo 412, o Paperman completo de cor de sangue 412, capítulo 412, o Paperman completo de cor de sangue o sangue vermelho cobriu suas órbitas oculares. Yanfei nunca havia descoberto se o mundo real estava manchado de vermelho naquele instante ou se era apenas sua própria visão que foi solidificada pela tonalidade sangrenta. No processo de descida da consciência, Yanfei podia sentir algo se aproximando por trás, mas simplesmente não conseguia virar a cabeça para ver. Com todas as suas forças, ele só conseguiu vislumbrar um braço ensanguentado. A voz cantante que segurava a cabeça do mais velho ainda estava escondida em um prédio próximo ao hospital de cirurgia plástica, olhando atentamente para as costas de Yanfei. Além da voz cantante, nas profundezas da cidade sem limites, outra faixa vermelha sangue vagava. Parecia estar procurando o pequeno inseto que havia danificado seu santuário. Abrindo os olhos, um leve cheiro de mofo entrou em suas narinas. Yanfei se viu dentro da academia privada Yimin. Sem um alerta do sistema soando em seu ouvido, o coração suspenso de Yanfei se acalmou gradualmente. Ele realmente temia que assim que abrisse os olhos, Big Evil tivesse desencadeado mais alguns status de maldição sobre ele. Ele abriu o painel de atributos e, embora as maldições negativas não tivessem aumentado, a maldição mista de múltiplas camadas, dívida de sangue, havia mudado. Agora incluía a frase imortal e infinita no final de sua descrição. Era evidente que o grande mal realmente enfureceu o indizível. A reputação subiu para 84, e parece que o grande mal destruiu o outro santuário. Minha virtude oculta atingiu 96, apenas 4 pontos a menos de 100. Observando os números cada vez maiores, as mãos de Yanfei cerraram-se lentamente. Em mais 2 dias, devo ser capaz de me livrar de estar às portas da morte. O sistema dizia que para um jogador de nível 15 construir seu próprio santuário, a taxa de mortalidade era de 100%. Certamente não era apenas uma tentativa de assustar Yanfei. Se não fosse pela ajuda total de seus vizinhos, teria sido impossível para Yanfei completar a atualização do santuário com apenas uma gota de sangue sobrando. Este foi apenas o primeiro passo para estabelecer um santuário, um limiar, e somente cruzando este limiar alguém poderia ser preliminarmente reconhecido. Yanfei abriu a porta da sala e lá estavam Yinglong, Zhang Wanxin e Ying Yui segurando um aquário, revezando-se para vigiar desde que Yanfei desconectou-se. Gerente da loja, a escola aqui se tornou insegura. Yinglong se aproximou assim que viu Yanfei sair, com uma expressão grave no rosto. O fantasma do hospital de cirurgia plástica entrou aqui? Encontramos cordas salva-vidas cortadas perto da escola e encontramos algumas coisas estranhas de outras áreas. Yinglong relembrou as cenas da noite anterior. No início pensamos que eram apenas fantasmas e monstros solitários, mas após um contato mais próximo, descobrimos que eles eram completamente diferentes dos fantasmas e monstros normais. Seus corpos, características faciais e até mesmo suas almas e consciência haviam sido adulteradas. Adulterado? Foi como fazer incisões na alma de uma pessoa, esculpir um ser vivo em uma forma maligna e liberar completamente seu desespero e insanidade. Disse Yinglong com uma expressão sombria. Não há mais nenhum traço de humanidade nessas criaturas, talvez seja mais apropriado chamá-los de monstros. Enquanto Yinglong falava, Ying Yui de repente puxou as roupas de Yanfei e começou a gesticular algo com as mãos. Depois de observar por um tempo, Yanfei finalmente entendeu o que Ying Yui estava tentando dizer. Você está sugerindo que o chefe do edifício anterior também possuía uma habilidade semelhante? O mesmo que esculpir uma alma, mudando a forma dos vivos, mas o chefe do edifício anterior usou esse poder para selar obsessões e dor. Ele usou uma habilidade semelhante nos residentes da comunidade residencial da felicidade, como Menshi e Ying Yui, trancando o ódio, a dor e as memórias insuportáveis nos corações de todos, arrancando-os à força. Veja Menshi, por exemplo, a velha senhora sempre viveu com falsas memórias, ainda acreditando que ela e o neto não haviam morrido. Certa vez, Yanfei tentou dizer à velha que ela já estava morta, mas o resultado foi que a tristeza profunda no coração da velha foi tocada e um monstro feroz emergiu de sua nuca. O monstro que você viu provavelmente é da área hospitalar de cirurgia plástica. O chefe do edifício anterior tinha habilidades semelhantes ao ódio associado ao hospital de cirurgia plástica. Fei de repente pensou em outra coisa. Ao investigar informações relacionadas ao hospital de cirurgia plástica na realidade, descobriu um ponto muito estranho. O presidente da farmacêutica Vida Eterna frequentava frequentemente o hospital de cirurgia plástica administrado por sua própria família. A cirurgia plástica normal muda a aparência, mas as transformações pelas quais Fu Seng e aqueles monstros do mundo profundo passam mudam a alma. Yanfei lembrou-se de um boato online de que a Eternal Life Pharmaceutical era uma empresa líder em pesquisa de nervos cerebrais e áreas cerebrais. O hospital de cirurgia plástica que administravam oferecia até serviços que mudavam a personalidade de uma pessoa, dotando uma pessoa comum de uma qualidade psicológica formidável e de vários traços de caráter que conduziam ao sucesso. Claro, isso era apenas um boato, e agora que o hospital foi fechado, todas as evidências foram destruídas. Parece que há alguma ligação entre Fu Seng e o hospital de cirurgia plástica. Caso contrário, Zhe Shen não teria entrado na área do hospital de cirurgia plástica e continuado insinuando algo para mim.
Ying Yui não sabia muito sobre o chefe do edifício anterior, Fu Seng, então Anfei se virou para olhar a sala onde Jin Seng estava. Fu Seng já lecionou na Yimin Private Academy, e Jin Seng foi outro de seus sujeitos experimentais. Infelizmente, Fu Seng não conseguiu ajudar Jin Seng a se recuperar, mas em vez disso fez com que Jin Seng ficasse preso no desespero, afundando cada vez mais. Fei tentou chamar o nome de Jin Seng, mas não houve resposta. A maldição que Jin Seng deixou para Anfei parecia ter esgotado todas as suas forças, e agora ele estava em algum tipo de sono profundo. Se Jin Seng não consegue acordar, então a Yimin Private Academy realmente não é segura. Depois de ponderar por um momento, Anfei entrou em uma das salas de aula do prédio de ensino. Antes de deixar a Yimin Private Academy, ele ainda tinha uma coisa a fazer: invocação de alma. Ele cantou o nome de Huang Ying em direção ao portão fantasma rasgado, e no mar de sangue, um coicor de sangue nadou contra a corrente, saltando para fora da água. Mesas e cadeiras foram derrubadas e um homem vestindo uma roupa escondida super rara apareceu silenciosamente. Em comparação com as vezes anteriores, a aura de Huang Ying havia mudado claramente, possuindo uma vibração de pessoa número 1 do mundo raso. Irmão Huang Ying, você parece ter ficado mais forte. Anfei deu um tapinha de leve no ombro de Huang Ying e olhou para seus atributos. Huang Ying já havia alcançado o nível 19 e com um talento de nível A Nigatmari, ele aprendeu habilidades relacionadas ao poder cerebral muito rapidamente. Até agora, ele havia maximizado todas as habilidades do Blind Doctor e possuía uma certa capacidade de combate. Mesmo no Deep World, ele poderia fugir de mãos lamentáveis em níveis inferiores. No entanto, se ele encontrasse um rancor, provavelmente ainda teria mais azar do que sorte, já que a maioria dos rancor já havia desenvolvido suas próprias habilidades especiais. Por que ainda tremo involuntariamente quando vejo você, mesmo já tendo alcançado o nível 19? Huang Ying estava um tanto desamparado, sentindo como se não houvesse diferença de quando ele estava no nível 1 na frente de Anfei. Você tem trabalhado muito, Anfei o consolou depois de verificar os atributos de Huang Ying. Os jogadores do Shallow World simplesmente não podiam se comparar a Anfei, que tinha 2 profissões ocultas, uma série de títulos e habilidades passivas. Embora Anfei fosse de nível inferior ao de Huang Ying, seus atributos eram muito melhores. Outro ponto era que o mundo profundo era como purgatório. O mero ato de sobreviver ali significava que uma pessoa tinha sido temperada para ser incrivelmente formidável. Mesmo deixando de lado os humanos, Huang Ying não conseguiu nem derrotar o animal de estimação de Anfei, Big Evil. Comece a arrumar as coisas para voltar. Aquele tio guarda de segurança provavelmente patrulhará aqui em breve. Assim que Anfei pronunciou essas palavras, Huang Ying imediatamente acelerou, constantemente colocando itens em sua bolsa de armazenamento, sem ousar perder um segundo, enquanto murmurava para si mesmo como se estivesse possuído. Observando o nervosismo de Huang Ying, Anfei balançou a cabeça. Quem poderia imaginar que a pessoa número 1 do mundo raso teria tanto medo do segurança de uma academia particular? Depois de expandir sua bolsa de armazenamento, Huang Ying moveu itens suficientes desta vez para durar algum tempo. Tendo enviado Huang Ying com a habilidade Retorno da Alma, Anfei trancou a porta da sala de aula. Acompanhado por Ying Yui e Yinglong, ele completou outra tarefa reservada de nível G e depois correu para o Edifício da Morte. À medida que a névoa negra se dissipava, caminhando no chão engolfado pela maldição, Anfei ocasionalmente via fragmentos de cordas da vida. Os monstros que fugiram do hospital de cirurgia plástica aproximavam-se lentamente do Edifício da Morte, mas ainda não haviam feito nenhum movimento precipitado porque ainda não tinham certeza sobre a condição da borboleta. Monstros no mundo profundo nunca poderão ser completamente erradicados. Enquanto a noite não retroceder, nenhum lugar pode ser considerado uma zona segura. Foi com grande dificuldade que Anfei conseguiu limpar a área do Edifício da Morte, e agora novos fantasmas e monstros já haviam surgido, com apenas alguns dias de intervalo. Por que você está aqui? A voz de um homem veio do canto do corredor. Mancando, o gerente da loja se aproximou. Sua atitude em relação a Anfei melhorou muito depois de aprender sobre a situação de sua mãe através de Anfei. Você está ajudando o segurança no turno dele? Anfei via seu relacionamento com o gerente da loja como um caso sem brigas, sem conhecidos, pelo menos era nisso que ele acreditava. Não, estou aqui para pegar dinheiro. Depois de falar, o gerente da loja pegou o papel moeda afetado pela maldição do chão e o guardou como um tesouro, colocando-o na caixa de madeira atrás dele. Na noite do retorno da alma, o canto destruiu os outros 3 edifícios da comunidade residencial do Edifício da Morte, e muitos pedaços de papel moeda foram espalhados entre os edifícios perigosos. Então continue e tenha cuidado. Ah, certo. O gerente da loja parou quando alcançou Anfei e vasculhou a caixa de madeira, retirando um soubel cheio de rachaduras. Depois que a borboleta morreu, a maioria do soubel se desfez. Apenas este sino permaneceu intacto. Você parece gostar particularmente de coletar itens amaldiçoados, então aceite este soubel como minha forma de agradecer por salvar minha vida. Depois de colocar o soubel na frente de Anfei, o gerente da loja mais uma vez retirou uma grande pilha de fragmentos de paperman da caixa de madeira. Lembro que você parecia ter um paperman cor de sangue, que é um pouco semelhante aos do Edifício da Morte. Eu coletei uma grande pilha de fragmentos de paperman atualmente. Eles contêm maldições e outras coisas que devem ser úteis para você.
O gerente da loja realmente fez jus ao seu nome, dando presentes que eram exatamente do agrado de Anfei. Obrigado. Anfei sentiu que deveria dar atenção especial ao cultivo do gerente da loja. Afinal, como poderia um jogo perfeito não ter um personagem tão importante como o gerente da loja? É o que devo fazer, o que devo fazer. Arrastando sua caixa de madeira, o gerente da loja correu de volta para o edifício continuando a coletar seu papel moeda. Pegando o Soul Bell do chão, a mente de Anfei recebeu instantaneamente uma notificação do sistema. Jogador número 0000, por favor note. A boa vontade do grupo dos proprietários do Edifício da Morte ultrapassou 10, você obteve uma recompensa aleatória diária, Sino Guia da Alma. Sino Guiador de Almas, item amaldiçoado de grau F danificado, um dos itens necessários para a cerimônia de invocação de almas. Pode aumentar muito a taxa de sucesso de invocação de almas, mesmo quando informações importantes, como os 8 caracteres de uma data de nascimento e fotos, estão faltando. Jogador número 0000, por favor note. Você recebeu a recompensa do gerente da loja, uma grande quantidade de fragmentos de Paperman. Uma grande quantidade de fragmentos de Paperman, material amaldiçoado de grau F, embebidos em intenções de morte e maldições. Esses fragmentos podem ajudá-lo a reparar itens amaldiçoados específicos. Depois de ler a notificação do sistema, Anfei deu ainda mais importância ao gerente da loja, que entre todos os proprietários do prédio, era o único com mente perspicaz o suficiente para descobrir o que Anfei realmente precisava. Ele parecia muito ganancioso, mas na realidade era extremamente astuto. Quase perdi outro talento. Talvez no futuro eu possa fazer com que ele gerencie a loja de conveniência Yimin e expanda a loja por todo o Deep World. Anfei não perdeu tempo. Ele encontrou uma sala segura, libertou o Paperman cor de sangue e então começou a alimentá-lo com os fragmentos do Paperman de dentro do Edifício da Morte. À medida que absorveu todos os fragmentos do Paperman, o corpo do Paperman cor de sangue cresceu lentamente, como se estivesse realmente se tornando Shukin. Paperman em tamanho real? Anfei só tinha visto travesseiros corporais em tamanho real antes, e esta foi a primeira vez que ele teve um Paperman em tamanho real. Jogador número 0000, por favor note. Seu item amaldiçoado foi reparado. Curse de Paperman, grau F, seus olhos estão cheios da maldição mais venenosa, seu corpo está encharcado com a mais fria intenção de morte, era para ser enterrado para sempre, mas a pessoa que mais te amou lhe deu uma nova vida. Um item amaldiçoado de grau F e um item de grau G são conceitos completamente diferentes. Apenas tê-lo ali era suficiente para impedir as pessoas de se aproximarem. O que significa esta introdução do sistema? Será que só a pessoa mais amada pode dar vida a um Paperman? Anfei estava prestes a guardar o Paperman quando, no momento em que o tocou, os olhos do Paperman se abriram. Naquele instante, foi como se Shukin estivesse olhando diretamente para ele. As veias do Paperman estão cheias do mesmo sangue que as de Shukin. É como se Shukin pudesse me ver através dos olhos deste Paperman. Depois de proteger o Paperman, Anfei se prepara para fazer a última coisa desta noite. Ele encontrou Feng Ziyu, organizou algumas coisas e levou Ying Yui para o último andar do Edifício da Morte. Esta noite, Anfei estava planejando fazer outra convocação de almas, sabendo muito bem que o retorno da alma já havia sido usado. E se ele estivesse convocando almas novamente agora, isso significava que ele nunca pretendia deixar a outra parte retornar. Jogadores do mundo raso, quanto mais praticam a comunicação espiritual, mais fácil será de serem convocados. Mas não importa, se não funcionar desta vez, haverá uma próxima vez. Eles estão me observando o tempo todo na realidade, então vou vigiá-los todas as noites no mundo profundo. Depois de aprender o que Flovin Light e os outros fizeram, Anfei já havia descoberto como responder. Relembrando todas as informações fornecidas por Jin Junho, Anfei usou pela primeira vez sua única habilidade de ataque ativa, Curse Word. Esta noite você será envolvido pela energia negra e quando abrir os olhos, verá outro mundo. Você tem medo e treme, você é covarde e fraco, é intimidado por centenas de fantasmas e nunca será capaz de escapar. O Soul Bell em sua mão começou a tremer. Anfei, olhando para o painel de atributos vermelho sangue, sussurrou 2 palavras. Invocação de alma. O portão fantasma foi destruído pelo mar de sangue e rostos de fantasmas flutuaram acima do mar. Relembrando a imagem de uma pessoa de uma foto fornecida por Jin Junho, Anfei falou um nome com uma voz arrepiante. O sino da alma tocou, um cadáver no mar de sangue virou e um pequeno verme foi perfurado pela seda sangrenta. O portão fantasma se fechou e outra pessoa apareceu no banheiro na frente de Anfei. O homem tinha acabado de arrancar as roupas, seu rosto estava vermelho e gritava o nome do NPC do guia do jogo, como um porco no cio. Funcionou? Guardando o Soul Bell, Anfei cobriu os olhos de Ying Yui e a pegou para sair. O sangue começou a se espalhar pelo chão e uma sombra após a outra entrou na sala. Capítulo 413, 413.413 Bem-vindo à Vida Perfeita 413. Capítulo 413 Bem-vindo ao Perfect Life 413. Capítulo 413 Bem-vindo ao Perfect Life. Todos os jogadores que participaram do teste interno sabiam que Perfect Life
Era um jogo adulto com jogabilidade complexa. O jogo passou por diversos testes e revisões internas, excluindo muitos mapas e ações executáveis, mas alguns bugs ainda permaneceram. Esses bugs eram desconhecidos da pessoa comum e nunca haviam sido divulgados. Apenas aqueles que tinham boas conexões sabiam sobre eles, e Liu Guan era um deles. Ele era o paparazzo mais notório de Xinyu. Nenhum de seu dinheiro estava limpo, mas e daí? Ele não roubou nem roubou. Ele acreditava que tudo o que recebia era o que merecia e quanto a alguns dos processos envolvidos, ninguém se importava. Os espectadores online não estavam interessados e as pessoas ao seu redor também não se importavam. Descartando casualmente o casaco, Liu Guan pagou um preço alto por uma Super Game Box de edição limitada, apenas para aproveitar plenamente esta vida paradisíaca. Qual era a verdadeira essência da felicidade? O que eram alegria e cura? Ele realmente não levava isso a sério. Poder fazer qualquer coisa indiscriminadamente, rir loucamente enquanto outra pessoa chorava de angústia, sem conseguir resistir, era disso que ele gostava. Como paparazzo, mesmo com todo o dinheiro sujo, seu nome nunca poderia ser divulgado. Ele nem ousou se expor à luz. Ele tinha muitos inimigos na realidade. Ele sempre se escondia nas sombras, mas em vida perfeita ele podia fazer alarde e enlouquecer. Liu Guan já estava de olho neste jogo há muito tempo. Sendo muito astuto, havia previsto anos atrás que este jogo mudaria a vida das pessoas, criando um segundo mundo virtual. Desde então ele vem tramando, utilizando seus canais de informação para trocar recursos e integrar durante o teste interno. Agora, ele controlava muitas informações confidenciais. Desde o lançamento do jogo ele vinha usando essas informações para crescer secretamente, esperando o dia em que pudesse sair dos bastidores para o palco principal. Quando a boa vontade chegar a 80, você poderá convidar o NPC para visitar sua casa, mas o contato físico entre NPCs regulares e jogadores será limitado. No entanto, se o alvo for uma pessoa com deficiência e você realizar uma missão de enfermeira, você poderá ter mais contato físico com aquele NPC em particular. Mesmo em um jogo curativo e reconfortante, existiam coisas repulsivas. O desespero em si não diferencia entre camadas profundas e superficiais. Acontece que muitos ainda não entenderam essa verdade. É uma pena que eu tenha que repetir a tarefa tantas vezes para conhecer alguém de aparência decente como você. Seria perfeito se fosse aquele guia do jogo. Mais cedo ou mais tarde, vou retirar esse guia do jogo. Liu Guan trancou a porta do jogo, arrancou as roupas do novato, gritando loucamente e provocando continuamente aquele NPC incapacitado. Isso mesmo, vida perfeita é o paraíso. Posso fazer o que quiser. Ele estendeu a mão para o pulso daquele NPC, mas quando estava prestes a agarrá-lo, sentiu sua consciência sendo arrastada para algum lugar, como se ele fosse um peixe mordendo um anzol, saindo abruptamente da vala escondida. Quando sua visão voltou, ele descobriu que o NPC que ele havia enganado para entrar em sua casa havia desaparecido, um cheiro pungente de mofo invadindo suas narinas. Olhando em volta, ele descobriu que estava em um banheiro em ruínas. É um bug? Ou eles melhoraram as proteções dos NPCs após o teste aberto? Eles adicionaram um mecanismo para punir os jogadores? Cobrindo o nariz e a boca, Liu Guan chutou a pia. Estúpido cérebro inteligente, os jogadores não jogam pela emoção e pela alegria? Nem mesmo tão divertido, esse jogo lixo será abandonado mais cedo ou mais tarde. Para aumentar a boa vontade do NPC acima de 80, Liu Guan vinha realizando tarefas relacionadas a esse NPC nos últimos dias, mas agora esse NPC havia desaparecido. Sua raiva queimou, desabafando continuamente nos objetos do banheiro. Quebrando o espelho e esmagando a pia, a moral humana e a civilização não se refletiram nem um pouco sobre ele. Que cheiro horrível, que tipo de lugar infernal é esse? Uma figura sombria passou pelos cacos do espelho. A pessoa parecia sinistra e um pouco diferente de Liu Guan. Alguém aí? Mostre-se respirando. Pegando um copo do lavatório usado para enxaguar, Liu Guan jogou-o na sala. Um bando de NPCs realmente pensam que são senhores? Os jogos são feitos para as pessoas jogarem, você nasceu para brincar. Ele gritou com raiva, sem nem se preocupar em se vestir, como um homem primitivo que ainda não havia formado o conceito de vergonha, e saiu direto do banheiro. Esse jogo quebrado ainda brinca com mecanismos de punição? Na realidade, eu lido com intrigas diariamente, gastei muito dinheiro em uma caixa de jogo e você ainda não me presta o serviço adequado? Assim que Liu Guan estava prestes a abrir o painel de atributos, ele de repente ouviu um barulho vindo da porta da sala. Virando-se para olhar, um homem usando uma máscara com cara de fera estava parado na porta, acompanhado por um guarda de segurança de aparência refinada. Nenhuma notificação do sistema? Liu Guan ficou confuso, mas não se importou. Isso estava no jogo, ele poderia fazer qualquer coisa. Na pior das hipóteses, ele poderia simplesmente cancelar a conta. Vocês dois venham aqui, ele acenou casualmente, mas ninguém dentro da sala moveu os pés. A personalidade definida é indiferente? Liu Guan olhou em volta, pegou um esfregão e mergulhou-o no vaso sanitário. Vem aqui, deixe-me dar uma nova camada de tinta no seu rosto frio. Agarrando o esfregão, Liu Guan estava planejando algo quando a cortina da banheira do banheiro caiu, revelando uma saia vermelha suja flutuando na banheira. Seus olhos se contraíram, ele instintivamente deu um passo para trás, mas se recuperou rapidamente.
Vendo o pequeno movimento de Liu Guan, o homem usando a máscara com cara de fera falou: 10 anos atrás, você conheceu uma mulher doente que transmite ao vivo? Ela gostava de usar vestidos brancos, era ensolarada, linda, sempre trazendo incentivo para quem estava ao seu redor. Que bobagem você está dizendo? A expressão de Liu Guan o traiu. Normalmente eu deveria usar as várias habilidades dos vizinhos para criar ilusões e lentamente atrair você para revelar a verdade daquele ano. Mas agora sinto que não vale a pena perder meu tempo com você. O homem com cara de fera recuou para se sentar, e uma cadeira vermelho sangue foi posicionada exatamente atrás dele quando ele se sentou. Se 10 anos é muito longe, pense em algo mais recente. Há alguns meses, você levou uma jovem estrela ao suicídio? O homem com máscara de fera falou em voz baixa, mas arrepiante. Eu não sei de nada. Liu Guan sorriu. Pare de pregar peças. Se você se atrever a tirar a máscara, tenho 1000 maneiras de fazer você se arrepender. Antes que ele pudesse terminar de falar, uma sombra de repente se aproximou e o chutou com força na parte inferior do corpo, fazendo-o bater na parede com imensa força. Era uma cena frequentemente vista em filmes de terror, repetida na sala. Liu Guan agarrou seu corpo, seus globos oculares quase saltando das órbitas. Se você tivesse admitido que não entende a fala humana desde o início, estaria tudo bem. Há muitos em Beast Alley que compartilham sua espécie, e eu poderia testar cada um em você. O homem com máscara com cara de fera tocou o padrão fantasma, e um monstro composto de pelos de vários animais apareceu atrás dele. O padrão fantasma aderiu ao corpo do monstro com cara de gato, prendendo-o de forma que não pudesse se libertar completamente do homem. No momento que o monstro com cara de gato apareceu, a atmosfera na sala mudou completamente, a temperatura caiu e a área ficou cheia de um odor pungente de sangue. O corpo do monstro continuou a se expandir até que a cabeça com cara de gato tocou o teto. A expressão de Liu Guan congelou, perplexo como uma visão tão horrível poderia existir em um jogo do tipo cura. Participei de vários testes internos e não havia monstros como este desenhados no jogo. A testa de Liu Guan latejava de dor e deitado no chão, ele nem conseguia se levantar. Se uma coisa tão psicologicamente distorcida como você pode existir, por que meu adorável gatinho não apareceu no jogo? O homem com máscara de fera permaneceu sentado o tempo todo. Você está com medo sem sentido? É apenas um jogo para você, então se você está com medo, por que não tenta sair do jogo? Ao ouvir a sugestão aparentemente bem intencionada do homem com cara de fera, Liu Guan não hesitou. Ele imediatamente abriu o painel de atributos, mas para sua sufocação, o botão de saída havia desaparecido. Onde deveria haver uma opção para sair do jogo, agora havia apenas um espaço em branco. Não posso sair. A dor na parte inferior do corpo foi agora substituída pelo terror, suor frio escorrendo pelo seu rosto. De repente, ele se arrependeu profundamente de não estar usando camisa, agora tremendo de frio. Deixe-me perguntar uma última vez, há alguns meses você levou uma jovem estrela à morte? Não tem nada a ver conosco. Estávamos apenas fazendo o que normalmente fazemos. Quem diria que ela tinha uma doença mental? Liu Guan atualizou freneticamente o painel de atributos, mas ainda não conseguiu encontrar o botão de saída. Suas chamadas operações normais envolvem constantemente calúnias, espalhando boatos, incitando a opinião pública a caçar uma pessoa inocente? Aquela jovem estrela falecida era muito bonita, então você atacou a aparência dela, e quando ela se recusou a fazer aquelas ações sujas, você a incriminou por dormir até chegar ao topo? E agora você diz que a morte dela não teve nada a ver com você? A voz do homem com máscara de fera ficou mais fria. A morte de Xia Yilan foi obra de outros. Eu era responsável apenas pelos lucros, foram as pessoas abaixo de mim que exageraram. Isso realmente não deveria contar contra mim. Além disso, com base nas informações fornecidas por um cliente, o pai de Xia Yilan já trabalhou em um hospital de cirurgia plástica, e ela entrou naquele hospital de cirurgia plástica para uma mudança de personalidade quando era muito jovem. Liu Guan olhou para a cabeça com cara de gato acima dele, aterrorizado e perdendo o juízo, sua fala ficando gaguejada, não tendo mais sua bravata anterior. Xia Yilan foi a jovem estrela que morreu há algum tempo. Ela era órfã, seus pais haviam morrido há 10 anos, tornando sua situação ainda mais lamentável. Por isso Anfei também prestou mais atenção à sua morte. Acredite em mim, eu realmente nunca pensei em levá-la à morte inicialmente. Aquela mulher tinha uma grande personalidade, definitivamente não era alguém que desistiria facilmente da própria vida. Liu Guan continuou explicando, mas suas explicações apenas tornaram as sombras ao redor mais escuras e o rancor estava se intensificando. Qual é o nome do hospital de cirurgia plástica que ela frequentou? Eu não sei. A informação inicial foi fornecida por esse cliente. Fomos apenas responsáveis pelas ações que se seguiram. Quem é o cliente que levou Xia Yi à morte? O homem com a máscara com cara de fera ordenou que o monstro com cara de gato parasse. Diga-me, e você pode jogar sua vida perfeita. Liu Guan, segurando a parte inferior do corpo, quase não hesitou antes de falar. Foi uma celebridade que se tornou famosa por sua beleza há 10 anos, chamada Xia Yilan. Ela se parecia com Xia Yi quando era jovem, então alegou que Xia Yi roubou seu rosto. Xia Yilan, todas as informações sobre aquele hospital de cirurgia plástica eram dela.
Se você quiser saber mais, você pode encontrá-la. Liu Guan estava deitado no chão. Eu era apenas uma ferramenta nas mãos deles, sou inocente. Posso ir embora agora? Você admitiu o assunto sobre Xia Yi, mas a outra questão que você não esclareceu, o homem com a máscara com cara de fera acenou gentilmente com a mão. E várias figuras pálidas arrastaram uma enorme caixa de entrega até a porta. 10 anos atrás, você levou uma streamer ao vivo à morte? No dia em que ela morreu, sua saia estava tingida de vermelho com o sangue dela. A dor e o medo penetraram no coração de Liu Guan. Sua resistência e ferocidade externas eram apenas uma fachada. Esse lixo apenas ousou latir nas sombras. Ao se deparar com uma pessoa realmente durona, ele até tremia ao falar. Em comparação com o vazamento de informações do cliente, Liu Guan hesitou por um longo tempo desta vez. Surpreso que alguém ainda se lembre disso, aquela mulher era muito pura. Não acreditávamos que pudesse existir tal pessoa no mundo, então só queríamos testá-la, para ver se sua verdadeira natureza se revelaria. A temperatura dentro da sala caiu para 0, e a névoa nas janelas solidificou-se em flores vermelhas escuras, enquanto as sombras suprimiam a raiva em seus corações. Então a razão pela qual você levou alguém à morte foi simples assim. O homem com a máscara com cara de fera obteve todas as informações que queria. Ele se levantou e caminhou em direção à porta. Você pode começar sua vida perfeita agora. Como eu começo? Como eu começo? Isso aqui também é vida perfeita, é só que as vidas perfeitas que as pessoas boas e as pessoas mais desempenham não são exatamente as mesmas. O homem se virou e saiu. Liu Guan rastejou no chão, e ao chegar à porta, vários homens com uniformes de segurança cor de sangue apareceram. Eles empurraram a grande caixa de entrega para dentro da sala. Esse cara acabou de dizer que nascemos para ser interpretados por outros. Não traga emoções pessoais para isso, certifique-se de mantê-lo vivo, pelo menos até o retorno da saia vermelha. A malícia em seu coração é ainda mais forte que a nossa. As pessoas podem realmente ficar tão deformadas? Os seguranças conversaram entre si, ignorando Liu Guan, simplesmente abrindo a enorme caixa de entrega e despejando vários objetos encharcados de sangue humano. O chefe interino do prédio disse que você gosta de pãezinhos de sangue? Estamos aqui para atender a esse hobby. 2 seguranças sobreviventes do prédio abriram a boca de Liu Guan e enfiaram nele os itens pouco comestíveis. Gritos surgiram de uma sala atrás, enquanto Anfei removia a máscara com cara de fera, levando Ying Yui com ele enquanto saíam do chão. Xia Yilan, esta atriz parece incrivelmente bonita. Ela se tornou imensamente popular há 10 anos, mas parece que ela é a única atriz de segunda linha sem obras conhecidas. Anfei relembrou a lista do Festival de Cinema deste ano, onde Xia Yilan também esteve presente, aparentemente um dos apresentadores do prêmio. Anfei inicialmente só queria se vingar da saia vermelha, mas acabou tendo uma descoberta inesperada. Preciso urgentemente de informações sobre aquele hospital de cirurgia plástica. Assim que sair do jogo, tentarei entrar em contato com Xia Yilan. Capítulo 414. 414.414 Selfie da meia-noite. 414. Capítulo 414 Midnight Selfie 414. Capítulo 414 Midnight Selfie tendo apenas uma gota de sangue sobrando. Anfei permanecendo no Deep World só estava causando um incômodo para os vizinhos, que então tiveram que dividir sua atenção para protegê-lo. Portanto, depois de passar 3 horas, ele encontrou uma sala segura e desconectou-se. Os vizinhos pareciam ter se acostumado com isso, cientes de que Anfei estava se preparando para sair. Ying Yui carregando o aquário e o dragão vagalume de um olho só se posicionaram conscientemente na porta de Anfei. Eles esperariam lá até que Anfei reaparecesse e não iriam embora por nenhum motivo. Quando o derramamento de sangue chegou, quando a consciência de Anfei estava se separando, ele pôde sentir claramente uma sensação úmida nas costas, como se algo estivesse encostado em seu corpo, costas com costas. A pessoa ensanguentada finalmente se aproximou dele, mas por enquanto não o machucou. Da direção do hospital de cirurgia plástica Geshen, segurando o crânio de um idoso, estava sentado desolado no telhado. É importante ressaltar que o crânio do ancião abriu os olhos e olhou para Anfei com um olhar familiar, mas desconcertante. A solidificação do mundo do sangue foi uma experiência única. Parecia ocorrer num instante, mas também parecia que o tempo estava infinitamente esticado. Antes que ele tivesse a chance de olhar de perto, Anfei já havia saído do jogo. Removendo o capacete de jogo, Anfei encontrou as costas encharcadas de suor frio. Já fazia muito tempo que ele não sentia um medo tão primitivo. A maldita pessoa atrás de mim, Geshen, fragmentos de memória de Fuseng, o hospital de cirurgia plástica. Ainda tenho muitas coisas para enfrentar, disse ele. Tirando a camisa, Anfei massageou as têmporas. Não há um único lugar seguro no mundo profundo. Parece um vórtice me puxando para mais fundo no desespero. Agora, Anfei não podia mais voltar atrás. Ele havia escolhido seu caminho e só poderia seguir em frente, mesmo sabendo que o que estava por vir era o abismo. Saindo da Game Box, Anfei pesquisou informações online sobre Xia Yilan e Xia Yi e até se juntou a grupos de apoio de fãs de ambas as celebridades. Ambos tinham uma beleza que poderia derrubar cidades, e seus nomes pareciam bastante parecidos, mas a atmosfera em cada grupo de fãs era completamente diferente. Os 10 grupos de fãs que Xia Yilan havia criado estavam todos lotados, ainda movimentados por volta das 3 da manhã, enquanto todos se preparavam para as atividades do dia seguinte, incluindo várias maneiras de apoiá-la.
O grupo de fãs de Xia Yi era o único, nem mesmo criado pela própria Xia Yi, foi formado espontaneamente por algumas pessoas em luto por ela após sua morte. As pessoas do grupo não conseguiam acreditar que uma garota tão adorável e linda faria a escolha mais extrema e até hoje, muitos se recusaram a ler a última mensagem que Xia Yi postou. A líder do grupo de fãs era uma mulher de meia idade, na casa dos 40, cuja profissão nada tinha a ver com o setor de entretenimento, nem era agente de Xia Yi. A mulher trabalhava em serviços de cuidados de fim de vida e sua primeira cliente foi a própria filha, que estava gravemente doente. A morte prematura de sua filha foi um espinho em seu coração, e também pode ser por isso que ela adorava Xia Yi. Ela conhecia Xia Yi há muito tempo e eles até moravam no mesmo bairro. A mulher viu a sombra da filha em Xia Yi também, tendo perdido os pais em um acidente há 10 anos, encontrou nesta mulher um afeto há muito perdido. Depois que Xia Yi morreu, a mulher quase desmaiou e postou que Xia Yi não poderia ter tirado a própria vida, insistindo que havia algo que precisava ser investigado minuciosamente. Infelizmente, sob a manipulação da Flovin Light, ninguém acreditou nela, e mesmo que se tratasse de uma pessoa falecida, ainda havia difamação envolvida. Embora já tivessem se passado 3 meses desde o incidente, muitos dos difamadores já haviam se esquecido do assunto, mas a mulher ainda não havia seguido em frente. Anfei memorizou todas as informações sobre Xia Yi do grupo e depois foi ver o líder do grupo. Como fã de Xia Yi, ele falou sobre as circunstâncias em que Flovin Light levou Xia Yi à morte, até mesmo listando algumas evidências. Depois que Anfei enviou a informação, às 4 da manhã, a gentil mulher de meia idade convidou Anfei para uma chamada de voz e pela primeira vez, essa mulher comum falou com tanta fúria. Eles são mesmo humanos. Eles estão apenas vestidos com pele humana, Anfei disse à mulher o que sabia, mas advertiu-a repetidamente para não agir precipitadamente e que este assunto precisava ser tratado em colaboração com a polícia. Tendo conquistado a confiança da mulher, Anfei começou a fazer perguntas mais aprofundadas, não apenas sobre Xia Yi, mas também sobre seus pais. O líder do grupo não sabia muito sobre os pais de Xia Yi, apenas sabia que eles trabalhavam no hospital de cirurgia plástica nos subúrbios distantes de Xinhu, muitas vezes trabalhando em turnos noturnos, e não pareciam se importar muito com Xia Yi. O que a surpreendeu foi que, apesar de ter sido totalmente negligenciada, Xia Yi ainda se tornou uma criança excepcional. Inteligente, trabalhadora, bonita, confiante, otimista. Ela parecia possuir todas as qualidades desejáveis do mundo, quase como um diamante extraordinariamente brilhante. Há muito tempo, o líder do grupo notou Xia Yi na vizinhança e imaginou inúmeras vezes como seria maravilhoso se Xia Yi fosse sua própria filha. Apesar de seus pais não serem rígidos, o desempenho acadêmico de Xia Yi foi o melhor de sua classe e suas paredes estavam repletas de vários certificados. Ela também tinha uma ampla variedade de hobbies, incluindo dançar, cantar e tocar diversos instrumentos musicais. Essa criança era o epítome do filho de outra pessoa. Mas infelizmente isso não durou muito. Após a morte acidental dos pais de Xia Yi, ela sucumbiu completamente ao desamparo e à tristeza. Ela não se esforçou mais nem ficou mais feliz, e seus olhos perderam o brilho. Talvez a única coisa que não mudou foi a sua beleza. Sob os cuidados conjuntos da irmã mais velha e do apoio da comunidade, Xia Yi gradualmente emergiu do desespero e começou a viver sua vida com seriedade. A líder do grupo sempre acompanhou Xia Yi enquanto ela crescia, acreditando que conhecia o seu melhor. Mas quem poderia esperar que a garota fosse embora de repente? Para prestar mais assistência a Anfei, a líder do grupo até lhe enviou as fotos que havia tirado com Xia Yi, junto com algumas informações que Xia Yi havia deixado para trás. A partir desses textos, ficou claro que Xia Yi era de fato uma pessoa perfeita. Ela possuía todas as características mais desejáveis da humanidade. Tal criança, se crescesse tranquilamente, certamente se destacaria em sua profissão. Remodelação da personalidade? Fei olhou para as informações deixadas por Xia Yi, mas sua mente continuava voltando à remodelação da personalidade da Eternal Life Pharmaceutical. Inicialmente, ele pensou que era rebuscado, mas depois de ver a história de vida de Xia Yi, sentiu vagamente que poderia existir genuinamente. Ela realmente era perfeita, como uma obra de arte impecável e cristalina, pensou ele. Se Xia Li tivesse todas as melhores características, Anfei sentia como se o Quang Xiao, em sua mente, fosse exatamente o oposto. Enquanto navegava pelas fotos, Anfei de repente percebeu algo estranho. Líder do grupo, você poderia me enviar as últimas selfies de Xia Yi de acordo com as datas em que foram tiradas? Você notou alguma coisa? Perguntou o líder do grupo, ainda imerso na tristeza. Todas as selfies que Xia Li tirou pareciam capturar involuntariamente um relógio em sua casa, e o horário no relógio era sempre meia-noite. Anfei observou todas as fotos. Desde uma semana antes de sua morte, Xia Li tirava fotos consistentemente à meia-noite, todas apresentando a presença de um relógio, algumas refletidas inadvertidamente através de uma tela de TV, outras capturadas em espelhos, mas sempre visíveis. Mais importante ainda, olhando para a iluminação e o cenário externo, Anfei descobriu que uma dessas 7 selfies não foi tirada ao meio-dia, mas à meia-noite. Anfei queria descobrir em que dia antes de sua morte aquela foto da meia-noite foi tirada e o que exatamente aconteceu naquele dia. A da meia-noite foi a última foto tirada antes de ela falecer, organizou a irmã mais velha e as enviou novamente em ordem cronológica.
Isso é bastante estranho. Fei Semi cerrou os olhos enquanto examinava cuidadosamente a última selfie. A expressão no rosto de Xia Yi não mudou e a colocação dos objetos na sala parecia normal, exceto por um detalhe peculiar. Xia Yi não tinha filhos nem participava de nenhuma atividade para ajudar crianças. Por que haveria um sapato de criança no quarto dela? E não apenas um par, mas apenas um? Anfei ampliou a última foto, onde Xia Yi, de costas para a porta da sala, havia tirado a foto, e havia um único sapato branco puro na entrada de seu apartamento. Sim. Mas o que este sapato pode nos dizer? O sapato daquela criança não caiu da sapateira. A ponta do sapato apontou diretamente para Xia Yi, quase como se uma criança estivesse parada em sua porta. Alguém poderia tê-lo posicionado intencionalmente lá? Havia mais alguém no apartamento dela? Anfei murmurou para si mesmo, assustando o líder do grupo. Você está sugerindo que Xia Yi poderia ter sido assassinado? Que isso foi feito por aqueles bastardos da Flovin Light? É muito cedo para concluir. Vou entregar essa informação à polícia para ver o que eles pensam. Anfei pensou imediatamente em procurar ajuda das autoridades, considerando que este poderia ser um caso de assassinato, e ele era apenas um ator com um pouco de força física. Você parece muito familiarizado com a polícia. Você é policial? O líder do grupo perguntou entusiasmado. Não posso dizer por enquanto. Você precisa ter cuidado e é melhor não chegar perto da casa de Xia Yi enquanto isso, disse Anfei antes de desligar o telefone, sentindo que as coisas estavam ficando complicadas. Depois de organizar as informações e especulações sobre Xia Yi, Anfei as entregou à polícia às 5 da manhã. O oficial de plantão o elogiou por sua dedicação. Depois do amanhecer, Anfei comeu alguma coisa rapidamente e foi para o Meat Factory Courtyard for Family. Seu ato final em The Mystery Novelist havia terminado e agora ele se preparava para um festival de cinema como ator. Capítulo 415, 415.415 As coisas permanecem, mas as pessoas mudam. 415, capítulo 415, as coisas permanecem, mas as pessoas mudam. 415, capítulo 415, as coisas permanecem, mas as pessoas mudam. Anfei, há um evento promocional hoje, você está interessado? Não tenho interesse, não irei ao evento. Preciso coletar pistas sobre um criminoso esta noite, não terei tempo. Assim que Anfei chegou ao set, ele foi agarrado pelo assistente do diretor Zhang, que também segurava um terno muito caro. Eu sabia que você diria isso, disse o assistente do diretor Zhang com uma expressão de dor. Nosso vídeo conceitual do filme foi lançado e a promoção inicial coincide com o convite do festival de cinema. Você é a estrela do nosso filme e um grande candidato a alguns prêmios no festival. Você não pode perder. Pergunte ao irmão Bai. Ainda sou apenas um ator insignificante de séries da web. Aqueles atores formais me desprezam. Ele irá com você. Além disso, os jurados do festival já começaram a revisar a lista, vão escolher alguns candidatos aos grandes prêmios entre centenas de concorrentes. Conhecer os juízes com antecedência pode beneficiar muito seu futuro, implorou sinceramente o assistente do diretor Zhang. Ele sabia que Anfei sofria de ansiedade social, mas não sabia que era tão grave. Dificilmente parecia adequado para um ator. Fei, há muitas pessoas no círculo que querem conhecer você, e você ainda não ingressou em uma produtora de cinema. Esta é uma oportunidade. Bai Xian também se aproximou. Todos sabiam da grave ansiedade social de Anfei e de sua personalidade introvertida. Quando o diretor Zhang contatou o diretor Jian pela primeira vez para filmar Flores Gêmeas, o diretor Jian continuou dizendo ao diretor Zhang e Bai Xian para serem mais complacentes e cuidarem bem de Anfei. Ele garantiu a todos que, embora Anfei fosse um tanto recluso, ele era na verdade uma pessoa muito legal e sua atuação era impecável. Anfei foi capaz de demonstrar plenamente seu talento em romance de mistério, e o diretor Jian desempenhou um papel crucial, mas ninguém contou a Anfei sobre isso. Já que todos vocês insistem, irei, mas deixe-me deixar claro, devo estar de volta em casa às 10 horas desta noite. Anfei não mencionou que precisava ir para casa para jogar videogame, e todos habitualmente presumiam que Anfei iria estudar algum caso criminal, então o entendimento foi mútuo. Aqui está a lista de participantes. Dê uma olhada rápida para não acabar não reconhecendo nenhum dos jurados, disse Bai Xian, como um irmão mais velho, informando Anfei sobre todas as coisas que ele precisava estar ciente. Pegando a lista, Anfei apenas olhou brevemente para ela, mas seus olhos pararam de repente quando examinaram um determinado nome. Xia Yilan, ela também está participando deste evento? Claro, sobre ela como atriz. Bai Xian mostrou um sorriso estranho, mas educado. Ela adora participar de vários eventos e gosta muito de estar no centro das atenções. Talvez ela goste da sensação de ser o centro das atenções. O que aconteceu? Você é fã dela? Eu só quero bater um papo com ela. Você quer uma foto juntos? Ela provavelmente ficaria encantada. Recentemente você é tão popular, ela definitivamente desejaria. Está relacionado a um caso. Depois que Anfei disse isso, Bai Xian sabiamente optou por não continuar a conversa, sentindo que Anfei não estava mentindo. Tudo bem, Anfei, apresse-se e troque de roupa. O diretor Zhang sabe que você normalmente não participa de eventos, então ele preparou especialmente um conjunto completo de roupas para você. O assistente do diretor Zhang mudou de assunto, entregando o terno claramente muito caro para Anfei. Nosso evento de promoção é às 3 horas da tarde. Avisarei você então. O grupo entrou junto no set. O filme já havia sido rodado, mas ainda faltavam algumas entrevistas ao vivo.
Embora Anfei também fosse ator, esta foi sua primeira experiência com essas coisas. Normalmente, ele apenas assistia de fora da área protegida por seguranças enquanto segurava um lanche. Mystery Novelist foi oficialmente concluído ao meio-dia. Todos os atores terminaram de filmar seus papéis e a equipe começou a limpar o local. Os atores que se preparavam para o evento saíram do Meat Factory Courtyard for Family junto com o diretor Zan, todos olhando para o antigo prédio com um pouco de relutância. Embora as filmagens não tenham durado muito, deixaram aos atores lembranças inesquecíveis. Incidentes com fantasmas, acidentes repentinos e até a morte de um criminoso. Quando é que os tiroteios envolvem tanto drama? Está todo mundo aqui? O diretor Zan vestiu uma roupa bastante formal. Ele tinha grandes esperanças no romancista de mistério, e geralmente não estava envolvido em eventos de promoção antecipada devido ao seu status. Anfei ainda estava trocando de roupa na sala do Aranha. Vou ligar para ele para apressá-lo. O assistente do diretor Zan ainda não havia terminado de falar quando de repente o som de sinos de vento soou, aparentemente vindo da sala do escritor. Enquanto todos eram atraídos pelo som dos sinos de vento no andar de cima, Anfei, agora vestido, saiu do corredor escuro. O sol do meio-dia brilhou sobre ele, deslizando pelo seu terno, como um oceano dourado. Seu rosto já bonito, naquele momento, perdeu seu verde. Esse encanto especial era indescritível, como se ele tivesse nascido para ser o centro das atenções. Ele sempre foi tão bonito de terno. As atrizes presentes não conseguiam acreditar no que viam enquanto observavam Anfei, e alguns funcionários até pegaram seus telefones para tirar fotos. Anfei não estava posando ou tentando parecer legal, ele apenas avançou como sempre, e uma frieza natural e distintamente diferente irradiava dele. Não admira que ele normalmente se vista tão casualmente. Acontece que é porque ele está confiante. Ele poderia ter sucesso apenas com a boa aparência, mas insiste em confiar em suas habilidades de atuação. Uau, isso é um ator para você. A luz do sol se espalhava pelos galhos e folhas dos plátanos como uma chuva forte. Anfei atravessou esta cortina de chuva, até a frente da multidão, franzindo levemente a testa em desconforto. Por que vocês estão olhando para mim? Nada, pessoal, por favor, corram para o ônibus, disse alguém. Fei não tinha carro próprio. Ele sentou-se com os membros da tripulação, como sempre. Depois de entrar no ônibus, ele encontrou um assento no canto. Mas desta vez foi diferente de antes. Mesmo que ele estivesse sentado no canto, os olhares das pessoas continuavam involuntariamente indo em sua direção. Mais do que admirar o temperamento de Anfei, todos ficaram mais surpresos e curiosos. Esta é uma borboleta renascida fazendo um grande retorno? Para alguém com ansiedade social como Anfei, ele se sentia totalmente desconfortável, então fingiu dormir. O ônibus da tripulação finalmente seguiu da periferia até a cidade nova inteligente e depois que todos tiveram suas identidades verificadas, eles desceram um por um. Todos os outros atores presentes no evento tinham seus próprios grupos de apoio aos fãs. Eles ergueram cartazes de fãs, gritando os nomes das celebridades, junto com slogans bem elaborados. Perseguir estrelas cegamente não é aconselhável, mas agora mais fãs realmente veem suas estrelas favoritas como amigos e modelos, obtendo deles uma espécie de energia positiva. Uau! Esse membro da tripulação é tão bonito! Todos na equipe de filmagem do Mystery Novelist são tão estilosos assim? Espere, esse cara parece familiar. Men Shang-Chi. Ele é Men Shang-Chi. Fei não abriu nenhum grupo de fãs, nem organizou nenhuma equipe de apoio e tinha preguiça de postar atualizações nas plataformas sociais. Não havia equipe de apoio de torcedores para Anfei no local do evento, mas muitos transeuntes o reconheceram. Eles não conseguiam se lembrar do nome verdadeiro de Anfei, mas sabiam que ele havia interpretado Men Shang-Chi e Men Chan. Com Twin Flower se tornando um grande sucesso, os personagens Men Shang-Chi e Men Chan interpretados por Anfei também se tornaram profundamente enraizados no coração das pessoas. Um tão bom que trouxe lágrimas aos seus olhos, o outro tão mal que fez você ranger os dentes. Men Shang-Chi, nós pegaremos a borboleta para você. Mate o bastardo. Pare de chamá-lo de Men Shang-Chi, ele é Anfei, o solucionador de crimes Anfei, membro da polícia de Xinyu na indústria do entretenimento. Ele é ator? Só estou curioso porque nossos professores da academia de polícia o mencionam muito ultimamente. A notícia se espalhou rapidamente e mais espectadores se aglomeraram por curiosidade, abafando os aplausos dos fãs, deixando algumas celebridades que queriam tirar fotos do evento apenas sorrindo ironicamente. Mesmo antes do lançamento de Romance de Mistério, Anfei já havia ganhado popularidade substancial, algo que ninguém havia previsto. Escolher você para esse papel foi definitivamente a decisão certa. O diretor Zan ficou mais satisfeito com Anfei enquanto o observava, e os dois entraram no local do evento. Nos bastidores, Anfei olhou para o público ocupando os assentos abaixo e não pôde deixar de relembrar o evento promocional de Twin Flowers. Naquela época, o diretor Jian usava um pequeno local e quase não havia pessoas sob o palco, com o anfitrião sabotando-a sutilmente. Naquela época, Anfei não tinha fama e qualquer um poderia intimidá-lo. Esse mesmo anfitrião não o levou a sério, acreditando que destruir Anfei seria uma tarefa fácil. Anfei, você é o terceiro a subir no palco, depois de mim.
Lembre-se de respirar profundamente e bocejar se estiver nervoso. Aqui tente fazer o que acabei de dizer. Bai Xian era um ótimo veterano, preocupado com a ansiedade social de Anfei, fazendo-o falar mal, compartilhando pacientemente sua experiência. O evento promocional de Romance de Mistério começou logo depois, e depois que o apresentador aqueceu o público, o diretor Zhang e Bai Xian subiram ao palco, seguidos logo por Anfei. Olhando para os holofotes no centro do palco, Anfei não hesitou por um segundo. Ele saiu de trás das cortinas. No final das filmagens de Twin Flowers, ele disse que chegaria a um palco maior e agora conseguiu. Ninguém ousava mais pregar peças sujas e cada vez mais pessoas gritavam seu nome. Naquele momento, Anfei sentiu-se envolto na onda quente do mundo mortal, sentindo-se vividamente vivo. Quando compareceu à estreia de Flores Gêmeas, ele vestiu a fantasia de Meng Tian, suportando uma tela cheia de insultos. Agora parecia que tudo estava diferente. O anfitrião fez perguntas e respondeu com fluência, interagindo deliciosamente com o público no local. Embora Anfei ainda não estivesse acostumado com lugares como esse, ele já tinha um desempenho muito melhor do que a maioria dos jovens atores. O evento promocional de Romance de Mistério terminou às 6 da tarde. Assim que o vídeo conceitual principal e o vídeo promocional foram lançados, eles instantaneamente despertaram entusiasmo online. O malfeitor avaliou 9 atores inesperadamente após o vídeo conceitual principal. A pontuação de popularidade de Anfei como ator coadjuvante estava no mesmo nível do protagonista Bai Xian, deixando os outros 7 atores para trás. Comentários de usuários online estavam chegando, elogiando o desempenho perfeito de Bai Xian como personagem coadjuvante, verdadeiramente digno de ser nomeado o imperador do cinema, com habilidades de atuação incomparáveis. O hype por Mystery Novelist continuou a disparar, um espetáculo completamente incomparável com o anterior, Twin Flowers. Com o diretor renomado no comando e atores de destaque ingressando, todos tinham grandes expectativas para esse drama. À medida que o frenesi online aumentava rápido demais, até mesmo o normalmente composto diretor Zhang começou a se sentir inquieto. Se as expectativas dos telespectadores forem demasiado elevadas agora e se não forem satisfeitas, a opinião pública poderá entrar em colapso. Claro, se este drama exceder as expectativas do público nestas circunstâncias, então será de fato outro pico na carreira do diretor Zhang. Após o evento promocional, o diretor Zhang saiu às pressas com vários atores. O evento promocional Mystery Novelist foi realizado próximo ao local principal do festival de cinema, tudo dentro da mesma área do parque da Smart City. O festival de cinema abriria oficialmente em uma semana. Hoje foi apenas a seleção preliminar, onde o júri filtrou centenas de atores para escolher os indicados, mas os vencedores finais não seriam anunciados até o dia do festival. Embora a atividade de hoje tenha sido apenas um aquecimento, o local já estava lotado de gente e fervilhando de mídia. Vou conversar com alguns velhos amigos. Vejo você às 7h30 na entrada do Hall 1. O diretor Zhang saiu às pressas e os outros atores também foram procurar seus conhecidos, enquanto Anfei decidiu dar uma olhada no buffet. Fei, deixe-me apresentar alguns amigos Bai Xian. Temendo que Anfei estivesse se sentindo sozinho, tomou a iniciativa. Depois de pensar por um momento, Anfei acenou com a cabeça. Ok, vamos encontrar Xia Yilan. Se for inconveniente para você, diga-me a área geral. Isso, Bai Xian, com um sorriso amargo, percebeu que era uma oportunidade perfeita para expandir sua rede, algo que muitos ansiavam. Mas Anfei parecia interessado apenas em resolver casos. Olhando para Anfei, Bai Xian sabia que ele estava falando sério. Neste lugar movimentado, onde todos buscavam fama e lucro, Anfei parecia completamente deslocado. Vou pedir a um amigo e você pode vir comigo. Bai Xian conduziu Anfei em direção ao corredor, mas de repente a entrada ficou animada quando uma multidão se reuniu em torno de um homem de meia idade um tanto abatido e cansado. Como um dos comediantes mais famosos do país, por que você parou de aparecer em obras cômicas? Você está insatisfeito com a comédia moderna? Ouvi dizer que sua saúde não está boa e que você está se recuperando. Isso é verdade? Por que você decidiu ser juiz desta vez? Você está planejando um retorno? Como comediante de nível nacional, quem é o seu estreante de comédia favorito este ano? A multidão estava apertada e o homem de meia-idade, cansado, tentou manter o sorriso até ver Anfei seguindo Bai Xian. O homem de meia-idade quase não conseguia acreditar no que via ao avistar Anfei no meio da multidão, parecendo um tanto surpreso, mas percebendo algo ao mesmo tempo. Então aquele sonho era real. Acho que o encontrei. Observando Anfei sendo engolido pela multidão, o homem de meia-idade sorriu. Ele é muito mais bonito do que eu na idade dele. Bai Xian e Anfei deixaram o local principal e, sob a orientação de uma atriz, encontraram Xia Yilan tirando fotos para o evento. A mulher era realmente deslumbrante, quase não mostrando sinais de envelhecimento, dificilmente parecendo alguém com quase 40 anos. Ela é escandalosamente linda, mas sua atuação é horrível. Ela não consegue acertar muitas expressões, e grandes diretores do círculo não ousam escalá-la para papéis principais. É difícil dizer desta distância, irei falar com ela. Bai Xian queria impedi-lo, mas já era tarde demais, quando Anfei pisou no tapete vermelho inacabado e caminhou lentamente em direção a Xia Yilan. Ele não é socialmente ansioso? Como ele pode simplesmente chegar e puxar conversa? Bai Xian mordeu o lábio e o seguiu. Capítulo 416, 416.416 sapatos brancos.
416. Capítulo 416. Sapatos brancos 416. Capítulo 416. Sapatos brancos. O local principal do festival estava lotado de gente, embora fosse apenas uma atividade de aquecimento. Muitos jornalistas e profissionais de mídia social já haviam chegado cedo. Aplausos de apoio e gritos de entusiasmo podiam ser ouvidos em todos os lugares, enquanto jovens atores e estrelas em ascensão corriam para o local principal, exibindo o que tinham de mais perfeito sob as câmeras. Shia Yilan, olha aqui, irmã. Que tipo de beleza divina é essa? Não apenas os fãs, mas até mesmo os espectadores e membros da equipe ficaram maravilhados. O tempo não deixou rastros em Shia Yilan. Sua pele era tão jovem quanto a de uma menina e suas feições não haviam mudado muito. Ela sorriu sinceramente para todos. Comparado a 10 anos atrás, Shia Yilan parecia ser ainda mais amado agora. Ela possuía não apenas uma beleza estonteante, mas também um toque de charme maduro. Caminhando sob as câmeras e holofotes, ela pareceu como uma deusa imaculada. Cada olhar que ela dava era cativante. Gentil, linda, madura, sexy, ela se exibia exuberantemente sob a câmera, como se mal pudesse esperar que todos vissem sua beleza. Ouvindo as exclamações dos fãs e curiosos e vendo aqueles olhos surpresos, Shia Yilan sentiu-se imensamente satisfeito. Olá, meu nome é Anfei. Uma voz soou de repente atrás de Shia Yilan, seu tom suave, mas com um toque de frieza. Foi como se Shia Yilan tivesse sido encharcado com um balde de água gelada. Ela voltou à realidade em meio aos aplausos de seus fãs e virou a cabeça para olhar para a pessoa ao seu lado. Posso fazer algumas perguntas? Depois de uma introdução muito direta, Anfei estava prestes a continuar perguntando, mas de repente ficou sem palavras. Vendo o rosto de Shia Yilan de perto, era incrivelmente lindo, perfeito, mas Anfei estremeceu. Em um momento ele sentiu como se estivesse vendo Shia Yi. Os rostos dessas duas mulheres se sobrepunham, conectados pelo que pareciam fios de minúsculos vermes. Alargando as narinas, Anfei se aproximou de Shia Yilan e também sentiu um cheiro podre. O cheiro era fraco, perfeitamente mascarado por um perfume caro, e Anfei não tinha certeza de onde vinha exatamente. Como os fãs e o público não podiam entrar e com seguranças em ambos os lados da estrada, Shia Yilan não estava preocupado que Anfei fosse uma pessoa má. Ela realmente não gostava que as pessoas se aproximassem demais dela. Seus olhos inicialmente mostraram alguma insatisfação, mas sua expressão mudou rapidamente quando viu Anfei. Naquele momento, Anfei não voltou a falar. Ele parecia fascinado pela aparência de Shia Yilan, congelado no local. Talvez ele nunca tivesse visto alguém tão atraente antes. Não é de admirar que Shia Yilan pensasse assim. Ela havia encontrado muitas situações semelhantes no passado. Fei, eu vi sua atuação em Two Flowers. Entre a geração mais jovem, suas habilidades de atuação são realmente excelentes. A voz de Shia Yilan também era muito agradável e seus elogios poderiam ser fortalecedores. O descontentamento em seus olhos desapareceu, e sob as lentes da câmera, Shia Yilan era perfeita. Ela naturalmente estendeu a mão para Anfei, aparentemente com a intenção de enganchar o braço no dele quando eles entraram juntos no local principal. Isso daria a impressão de que eram amigos, amenizando o constrangimento anterior. Tendo sido aperfeiçoado pelas profundezas do mundo profundo, Anfei, agora vestido de terno, possuía um comportamento distinto de seus pares. Shia Yilan sentiu que entrar no local com Anfei e ser fotografados juntos também poderia acrescentar alguns pontos de discussão para ambos e aumentar o seu reconhecimento mútuo. Como veterana na indústria do entretenimento, ela deveria mostrar um lado gentil e atencioso com os mais novos. Shia Yilan tinha um sorriso no rosto, mas quando sua mão estava prestes a tocar a de Anfei, ele instintivamente deu meio passo para trás. O sorriso ficou um tanto rígido. Shia Yilan nunca havia encontrado tal situação antes. Seu passo para trás foi sério? Com a mão já estendida e pendurada no ar, o que era ainda mais embaraçoso, Shia Yilan deu um passo à frente à força e bateu levemente no braço de Anfei, como se o estivesse ajudando a afastar um pequeno inseto de seu traje. Quando Shia Yilan se aproximou, Anfei sentiu claramente o cheiro de decomposição que emanava dela. Você precisa de mim para alguma coisa? Vamos conversar enquanto caminhamos, disse Shia Yilan, olhando para o rosto estupefato de Anfei, ainda inconsciente da gravidade da situação. Tocando levemente o nariz, Anfei sentiu o cheiro do mundo profundo em Shia Yilan, um cheiro de podridão e deterioração que ele pensava que só existia no mundo profundo. Caminhando lado a lado com Shia Yilan, Anfei ocasionalmente usava sua visão periférica para observá-la. Esta mulher era como uma maçã feita por uma bruxa, atraente e suculenta por fora, mas possivelmente já podre por dentro. Mantendo sempre sua beleza, Shia Yilan deve ter pago algum preço. Muitas vezes sentindo vários tipos de odores desagradáveis no mundo profundo, Anfei teve que admitir que o fedor em Shia Yilan era único. Não emitia uma vibração perigosa, apenas fazendo sentir-se estranho e desconfortável. Mantendo uma certa distância, os dedos de Anfei estavam ligeiramente curvados, sempre prontos para responder a qualquer situação repentina. Sem saber da turbulência interna de Anfei, Shia Yilan só sabia que Anfei estava olhando para ela. Ela não apenas não apontou, mas seus lábios também se curvaram levemente.
Ser olhado por um homem bonito e potencialmente rico, que não gostava de fama e era muito mais jovem do que ela, satisfez a vaidade de Xia Yilan. Ela pode ter visto isso como um reconhecimento de sua beleza. Cada um abrigando seus pensamentos, eles caminharam lado a lado em direção ao local principal, seguidos por um envergonhado Bai Xian. Ele realmente não esperava que Anfei, que sofria de grave ansiedade social, se familiarizasse com Xia Yilan tão rapidamente. Fora do local principal, havia repórteres e trabalhadores da mídia por toda parte, empunhando suas câmeras e nenhum dos atores ousava qualquer comportamento impróprio. Anfei não voltou a falar até entrarem no saguão do primeiro andar do local. Quando Xia Yilan estava prestes a sair, ele a impediu. Vendo Anfei hesitar o tempo todo e finalmente impedi-la quando eles estavam prestes a se separar, Xia Yilan riu baixinho. Esta é sua primeira vez em tal evento? Não fique tão tenso. Aqui está meu cartão de visita digital. Pense nele como fazer um amigo. Tem certeza? A maioria dos amigos de Anfei não respirava e a temperatura corporal estava permanentemente abaixo de zero. O prêmio de melhor ator jovem de destaque deste ano tem que ir para você. Além disso, com o diretor Zhang valorizando tanto você, sua ascensão a uma estrela de alto nível é apenas uma questão de tempo. Se você tiver sucesso mais tarde, pode ser difícil até adicioná-lo como amigo, disse Xia Yilan calorosa e graciosamente, mas ela estava prestes a dizer mais quando alguém se aproximou. Ela sorriu amigavelmente ao se despedir de Anfei. Esta mulher nem sequer olhou para os novos atores. O tratamento que ela dispensava a eles era totalmente diferente de sua atitude em relação a Anfei, como se seu sorriso fosse reservado para aqueles que eram úteis para ela. Irmão An. Zanlelé correu entusiasmado para o lado de Anfei, seguido por outros jovens atores da equipe de Twin Flowers. Faz muito tempo que não nos vemos. Qual é a sensação de trabalhar com o diretor Zhang? Deixe-me dizer, o diretor Jian agora realmente se arrepende. Ele tem medo que você nunca mais trabalhe com ele. Sobre o que você está resmungando? O diretor Jian também se aproximou com os olhos cheios de satisfação ao ver Anfei. Anfei foi um de seus alunos e sempre acreditou no potencial de Anfei. Agora, Anfei realmente conseguiu. Eu estudei o conceito teaser de romance de mistério algumas vezes e sua atuação melhorou novamente. Nunca percebi que você era tão brilhante quando estava na escola. O diretor Jian tinha certeza de que, em termos de talento absoluto, ninguém na faixa etária de Anfei era melhor ator. Assim que Mystery Novelist fosse lançado oficialmente, Anfei definitivamente se tornaria uma sensação. Como é esse ditado? À medida que a roca abre suas asas entre os ventos, ela voa 90 mil milhas. O diretor Jian sempre achou essa frase um exagero, até conhecer Anfei, que exibiu plenamente seu talento na tela. Diretor Jian, você se lembra do projeto de história da vida real que discutimos antes? Já pensei em alguns casos. Assim que isso acabar, poderemos começar a filmar imediatamente. Grato pelas oportunidades que o diretor Jian lhe deu durante seus tempos difíceis, Anfei, agora inspirado por boas pistas, naturalmente quis retribuir. Pare com isso, não posso pagar o seu salário de filme, brincou o diretor Jian, embora ele realmente não quisesse impedir Anfei. Não se preocupe, assim como quando filmamos Twin Flowers, podemos dividir a receita de bilheteria. Se fracassar, suportarei a perda com você. Se der dinheiro, todos nós o compartilharemos. Fei não havia ingressado em nenhuma empresa de entretenimento até hoje. Ele pensava em algum dia fundar o seu próprio com pessoas de confiança, focando apenas em filmes para vítimas. Anteriormente, Anfei não tinha confiança em si mesmo, mas desde então dominou várias profissões, como chefe de construção, gerente de loja, segurança, professor e açougueiro da meia-noite. Ele sentiu que começar um negócio não seria um grande problema. Depois de conversar um pouco com o diretor Jian e Zanlelé, o evento da noite estava prestes a começar oficialmente. Os atores começaram a chegar um por um, enquanto Anfei verificava continuamente o relógio no telefone. Ele agora tinha certeza de que havia algo errado com Xia Yilan. Não foi uma coincidência que esta mulher e Xia Yi fossem tão parecidas. Até a morte de Xia Yi provavelmente estava relacionada a ela. Xia Yilan é uma figura pública, não é fácil puxar conversa. É melhor usar a força policial. Do lado de fora do corredor, Anfei estava prestes a ligar para Li Shue quando de repente uma voz desagradável veio à distância. Não é Anfei. Achei que você era bom demais para participar de um evento promocional desse tipo. Misturar-se muito de perto com nossos círculos não é bom para manter sua imagem pública. A Sheg caminhou em direção ao salão com o protagonista masculino de Urban Secret Love e seu chefe, que também estava ao telefone com uma expressão sombria. Anfei não se incomodou com a Sheg. Na verdade, ele já havia esquecido os nomes completos dessas duas pessoas. Aqueles que não representavam nenhuma ameaça simplesmente não valiam o seu tempo e energia. Bastante confiante, não é? Você realmente acha que tem tanta certeza de si mesmo? O protagonista masculino de Urban Secret Love deu um leve sorriso, parando a Sheng, e seguiu para o corredor. Apenas espere o show começar. Aqueles que não têm asas para protegê-los, quanto mais alto voam, mais forte caem. A Sheng parecia saber de alguma coisa e parecia que já haviam preparado tudo. Depois que os dois entraram no salão, o chefe deles permaneceu no meio do salão, falando mais rápido e cada vez mais impaciente. Não fui para casa, tem um evento muito importante esta noite. Se você estiver com medo, vá para outro lugar para se esconder. Que fantasma! Você está apenas se assustando. Ok, chega de conversa, estou entrando. Deixe-me contar uma última vez.
Esse sapato branco não tem nada a ver comigo, se apresse e livre-se dele. Bobagem. Como poderia ser eu quem o pegou de novo? Você nunca se livrou disso. Como eu poderia saber que apareceria debaixo da cama? O que a criança com que você sonhou no seu pesadelo tem a ver com os sapatos? Amanhã vou levar você ao psicólogo. Desligando. Depois de desligar, o homem se preparou para entrar no local, mas nesse momento seu telefone tocou novamente. Sentado ali com as mandíbulas cerradas, seu rosto já sombrio se torceu ainda mais. O que diabos você quer? Este é o meu último aviso, pare de me causar problemas, disse o homem, caminhando em direção ao banheiro do local principal com o telefone na mão. Sua expressão ficou mais feroz e as veias saltaram em sua testa, completamente diferente de seu comportamento habitual. Anfei também viu aquele homem. Eles se conheceram uma vez embaixo do prédio de Anfei, e Anfei teve uma má impressão dele. Além disso, de acordo com as pistas fornecidas por Jin Junho, Anfei suspeitava que fosse aquele homem quem havia contratado a Flovin Light. Ele parece ter envelhecido vários anos em apenas alguns dias. Anfei estava investigando o caso de Xia Yilan e não queria complicações, mas ouviu o homem mencionando algo ao telefone, um par de sapatos brancos. Xia Yi também usou um par de sapatos brancos em sua última selfie antes de morrer. Sapatos brancos também apareceram na casa dele? O evento estava prestes a começar e os atores entravam no local um após o outro. O banheiro ficava no final do corredor, onde quase não havia gente. Anfei estava apenas curioso sobre a conversa telefônica do homem. Ele o seguiu silenciosamente, mas assim que o homem entrou no banheiro no final do corredor, Anfei viu um trabalhador carregando um balde de tinta também entrar no banheiro, de cabeça baixa. Ele tinha certeza de que aquela pessoa não estava lá no início do corredor. Não deveria haver necessidade de pintura no local principal, o que há com aquele membro da equipe? Anfei apenas olhou de longe, mas percebeu o problema imediatamente. Ele ligou a função de gravação do seu telefone e foi em direção ao banheiro. Quanto mais perto ele chegava, mais algo parecia errado. Quer fosse o ar-condicionado que não esquentava mais ou qualquer outra coisa, a temperatura no final do corredor estava muito baixa. Anfei empurrou suavemente a porta do banheiro. Ele não viu ninguém no banheiro difícil. Ele abriu as portas das cabines e ao empurrar a terceira, um grito de homem ecoou de repente no banheiro feminino. Ele está no banheiro feminino? Quando Anfei saiu do banheiro masculino, ele viu o chefe de Asheg parado na frente do espelho, tocando suavemente seu rosto como uma mulher. Então lentamente começou a descascar as bordas de seu rosto como se pretendesse arrancá-lo completamente. O sangue já escorria de suas bochechas, mas o homem parecia totalmente inconsciente. Sua expressão era encantadora e embriagada enquanto ele mantinha os olhos no espelho, murmurando uma frase inconscientemente. Você viu o senhor? Borboleta que vive no Jardim das Borboletas no 24. Há uma criança de sapatos brancos procurando por ele. A palavra borboleta era um tabu para Anfei. Ele imediatamente se preparou para ir até lá, mas só então o homem escondido no banheiro feminino lentamente começou a recuperar a compostura. Ele olhou para as marcas de sangue em seu rosto, sua expressão ficando ainda mais sombria e aterrorizante. Droga, o que diabos está acontecendo? Capítulo 417. 417.417 De quem é o rosto que você roubou? 417. Capítulo 417. De quem é o rosto que você roubou? 417. Capítulo 417. De quem é o rosto que você roubou? O homem tirou do bolso um lenço já manchado de sangue. Ele limpou habilmente as bordas da ferida com o lenço, sugerindo que não era a primeira vez que fazia isso. Com um rosto sombrio e escuro como tinta, o homem saiu do banheiro feminino bem a tempo de ver Anfei, os dentes cerrados e os olhos cheios de ódio indisfarçável. Foi ideia dele se passar por um parente da vítima para atacar Anfei. Ele gastou muito dinheiro e planejou por um longo tempo, mas não apenas não conseguiu arruinar Anfei, como também elevou a popularidade de Anfei a novos patamares, o que o enfureceu muito. Você construiu uma bela imagem pública, mas lembre-se, quanto mais as pessoas gostarem da sua imagem, mais elas irão desprezá-lo quando ela entrar em colapso. Ele tentou manter a calma, recuperando-se do estado anormal em que acabará de se encontrar. É por isso que você correu para o banheiro feminino? Anfei pegou seu telefone, que estava gravando, e colocou-o no modo de vídeo. CEO de uma empresa, e você tem esse tipo de hobby? Acabei de entrar no lugar errado, disse o homem, jogando o lenço na lata de lixo, com o rosto ficando um tanto verde de raiva. Quando ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, seu telefone de repente começou a vibrar novamente. Olhando para o identificador de chamadas, o homem passou rapidamente por Anfei, apenas atendendo a ligação depois de colocar alguma distância entre eles. Eu sei, me dê esses sapatos brancos, eu cuido deles. Maldito azar, nenhuma única coisa corre bem. O homem discutiu com a mulher do outro lado da linha e ao dobrar a esquina, de repente, um barulho veio do banheiro masculino, pesado, como se algo tivesse sido derrubado. Anfei achou que o pintor ainda deveria estar no banheiro, então foi imediatamente verificar, mas para sua surpresa, havia apenas um balde de água derrubado dentro. O que aconteceu? Saindo do banheiro, Anfei olhou para o outro lado do corredor.
O homem ainda ao telefone não entrou no local principal, mas dirigiu-se para o estacionamento subterrâneo atrás do local. Não muito atrás dele, o pintor apareceu novamente, carregando um pequeno balde cheio de tinta vermelha. Embora o pintor o seguisse de forma tão suspeita, o homem estava completamente inconsciente, ainda discutindo com a mulher ao telefone. O pintor não foi ao banheiro com ele? Quando ele saiu, Anfei sentiu que essa situação não era tão simples. Sua mente estava agora fixada no que o homem acabará de mencionar, o senhor Borboleta que morava no 24º andar, e a criança de sapato branco. Qual é a relação entre a criança de sapatos brancos e o senhor Borboleta? Porque ele está procurando pelo senhor Borboleta? É aquele pintor que tem sapatos brancos? Pensando nisso, Anfei olhou novamente para o pintor e, de fato, viu que o homem usava um par de sapatos brancos. Sem hesitar, Anfei imediatamente o seguiu. Quando estavam prestes a entrar no estacionamento subterrâneo, uma mão agarrou o ombro de Anfei. O que você está fazendo aqui? O evento está prestes a começar. O diretor Zhan reservou um lugar só para você ao lado dele. Bai Xian havia entrado mais cedo, mas depois de esperar um pouco e não ver Anfei entrar, ele achou estranho, então saiu para olhar. Vim aqui em um ônibus com outros funcionários, mas lembro que você mesmo dirigiu até aqui? Anfei não demonstrou intenção de voltar ao salão. Sim, o que há de errado? Bai Xian olhou para Anfei sem expressão, incapaz de entender o que Anfei estava pensando. O evento desta noite é apenas uma atividade de aquecimento e com suas capacidades, você definitivamente será elegível para a indicação e o grande prêmio. Anfei falou rapidamente. De fato, Bai Xian ficou emocionado. Já sou vice-campeão há vários anos, sempre sendo indicado, mas o prêmio final sempre me escapa. Como você certamente será selecionado, perder o evento desta noite não deverá ser um problema. Vejo que muitos líderes importantes também não apareceram, disse Anfei, agarrando o braço de Bai Xian, aparentemente não querendo que Bai Xian fosse embora. Originalmente Bai Xian veio ligar de volta para Anfei, mas agora foi seu braço que foi agarrado por Anfei. Isso é verdade, mas ainda não sou um ator importante, então ainda preciso participar desses eventos. Irmão Bai, você está interessado em fazer algo grande comigo? Houve um brilho nos olhos de Anfei e seu tom tornou difícil recusar. Agora? Sim, você dirige e seguiremos aquele homem à frente para ver para onde ele está indo, disse Anfei, puxando Bai Xian em direção ao estacionamento subterrâneo. Esse homem parece estranho. Se não for tratado adequadamente, algo pode dar errado. Você está planejando capturar um fugitivo? Bai Xian ficou chocado. Ele desempenhou muitos papéis, mas fazer tal coisa na realidade foi a primeira vez para ele. Depressa. Ele está entrando no carro. Anfei acelerou o passo. Você só precisa dirigir. Deixe o resto comigo. Mas o diretor Zhan reservou assentos para nós dois, e se nenhum de nós for, Bai Xian era um ótimo ator e geralmente uma boa pessoa. Ele reagiu como qualquer pessoa normal faria, cheio de preocupações. Mas quando percebeu isso, já estava sendo arrastado por Anfei para o estacionamento. Onde está seu carro? Anfei manteve os olhos no homem. O pintor que o seguia já havia desaparecido, mas, estranhamente, a postura do homem ao caminhar alternava entre sedutora e cambaleante, como se houvesse duas almas diferentes dentro de sua cabeça lutando pelo controle de seu corpo. Quando o carro do homem saiu do estacionamento, Bai Xian já estava dirigindo Anfei, seguindo o homem. Logicamente, eu deveria estar no Golden Hall agora. Bai Xian nunca imaginou que um dia estaria rastreando alguém. Ele sempre foi seguido por paparazzi. Apesar de expressar várias preocupações, Bai Xian estava totalmente focado em seguir o homem. Sua confiança em Anfei se devia principalmente ao fato de Anfei ter feito muitos feitos de herói justo, quase como uma lenda. Ele sentiu que, por ter se deparado com tal situação, também deveria contribuir com sua parte. O carro saiu do local principal e seguiu em direção aos arredores do Smart District. Ele é supostamente o chefe de uma empresa. Como ele pode não comprar uma casa no Smart District? Talvez ele não esteja indo para casa, mas se preparando para ir para outro lugar. Anfei olhou intensamente para a placa do outro, sem saber se estava enganado, mas tinha uma forte sensação de que o pintor estava escondido no carro do homem. Dirigindo na estrada principal, o homem deixou o Smart District e sua velocidade começou a aumentar, aparentemente indo para o subúrbio distante de Xinhu. Os edifícios de ambos os lados da estrada tornaram-se gradualmente mais baixos. A iluminação suavizou-se consideravelmente e muitos edifícios residenciais permaneceram escuros à noite, longe do centro da cidade, com baixa densidade populacional. Ainda estamos seguindo? As palmas das mãos de Bai Xian suaram. Ele raramente dirigia tão rápido e ficava nervoso. Claro. Quando os dois estavam conversando, o vídeo dentro do carro foi conectado e a voz do diretor Zhan veio. Bai Xian, onde você está? Não pedi para você encontrar Anfei? Por que você desapareceu também? Estou sentado bem no meio com os dois lados vazios. Outros podem pensar que reservei 3 lugares só para mim. Encontrei Anfei, mas talvez não consiga voltar por enquanto. Bai Xian estava totalmente focado em dirigir, com a voz ligeiramente trêmula. Estamos quase no subúrbio. Subúrbio? A voz do diretor Zhan mudou.
Diretor Zhang descobriu uma pessoa muito suspeita perto do local principal e ela parece estar relacionada a um caso anterior, então pedi ao irmão Bai para dirigir atrás dele. Anfei explicou a situação claramente ao diretor Zhang, mas o diretor Zhang ainda não conseguiu entender a situação depois de ouvir. Vamos pegar um fugitivo. Você poderia colocar dessa forma, disse Bai Xian um tanto nervoso. É tão repentino? O diretor Zhang não sabia o que fazer. O evento já havia começado e era a vez dele subir ao palco, então o diretor Zhang desligou o vídeo, impotente. O diretor Zhang é experiente, ele definitivamente pode lidar com esse pequeno problema. Anfei não se preocupou com o diretor Zhang. Com sorte, Bai Xian sentiu como se tivesse embarcado no navio de um ladrão. Ele apenas manteve a cabeça baixa e seguiu em frente. O tráfego na estrada diminuiu gradualmente e as luzes de ambos os lados desapareceram quase completamente, enquanto eles dirigiam diretamente do distrito de Xinyu Smart City para o subúrbio norte de Xinyu. Depois de contornar várias pequenas estradas, o homem entrou em um grande parque de lazer semi-abandonado. Havia vários sanatórios, paraísos infantis, e a Eternal Life Pharmaceutical construiu aqui museus e resorts de tecnologia. Este lugar devia ser particularmente bonito antes, mas agora estava quase desolado, sem ninguém à vista e apenas com uma luz fraca e ocasional passando. Onde esse cara está indo? Foi realmente assustador chegar a um lugar assim à noite. Bai Xian seguiu o homem à distância. Eles circularam pelas estradas por um bom tempo antes de finalmente entrarem no parque. Depois de dirigir mais algumas centenas de metros, o carro do homem finalmente parou. Ele tirou uma mala enorme do porta-malas e entrou mancando em um prédio. Poderia haver um corpo dentro daquela mala? A voz de Bai Xian parecia tremer. Afinal, ele era apenas um ator inocente. Devemos chamar a polícia? Já avisei a polícia quando entrei no carro. Anfei semi-cerrou os olhos. Dirija um pouco mais à frente. Depois fique no carro. Vou descer e verificar. Bai Xian seguiu obedientemente mais adiante, mas não tinha ido muito longe quando de repente viu alguém com um vestido vermelho brilhante acenando para ele no meio da estrada. Pisando no freio, Bai Xian olhou para frente. O suor frio já havia começado. Ah, tem alguém, uma pessoa no meio da estrada. Bai Xian ficou um pouco agitado, mas quando olhou para frente novamente não havia nada na estrada. Ele rapidamente ligou a vigilância do carro para verificar, mas a vigilância não capturou nada. Isso não está certo. Eu realmente vi. Bai Xian agarrou o volante, as veias salientes nas costas das mãos. Você viu agora? Anfei não disse nada. Ele olhou para a vigilância do carro e, embora a tela não mostrasse a pessoa, capturou uma sombra borrada. Há uma figura borrada aqui. Eu vi algo semelhante quando estava filmando no Meat Factory Courtyard for Family. Anfei tentou tranquilizar Bai Xian. Pode ser apenas um fantasma, nada sério. A princípio pensei que fosse um fraudador. Nada sério. Bai Xian queria falar, mas Anfei o interrompeu diretamente. Ele parou de pensar na vigilância. Fique no carro e espere o apoio da polícia, vou dar uma olhada. Ou, eu irei com você. Bai Xian, tendo acabado de observar a vigilância, estava com a testa cheia de suor frio. Ele realmente não se atrevia a ficar sozinho no carro agora. Não se force. Não estou me forçando, estou me voluntariando. Bai Xian desafivelou o cinto de segurança e seguiu Anfei para fora do carro, ficando logo atrás dele. Se encontrarmos algum perigo mais tarde, apenas corra, não se preocupe comigo. Anfei e Bai Xian caminharam rapidamente até onde o homem havia estacionado o carro, curiosos para ver o que havia dentro do carro. Mas infelizmente as janelas do carro foram feitas especialmente e nada podia ser visto de fora. Chefe de uma empresa de entretenimento, por que ele viria a um lugar assim à noite? É a personalidade feminina que o controla agora, ou seu eu normal? Anfei tinha muitas dúvidas e acreditava que as respostas estavam com aquele homem. Ele acabou de entrar neste prédio? Na parte mais profunda do parque, depois de passar por uma grande floresta, erguia-se um edifício repleto de arte. A beleza única do Oriente estava plenamente exemplificada neste edifício, embora estivesse fechado há muito tempo. O tempo e os anos ainda não conseguiam esconder a sua singularidade. Construir esta estrutura deve ter custado muito dinheiro. Anfei se preparou para seguir em frente, mas de repente percebeu que Bai Xian ainda estava parado. O que há de errado? Lembro-me agora, este não é o hospital de cirurgia plástica que a Eternal Life Pharmaceutical construiu antes? Bai Xian parecia conhecer esse lugar. Há mais de uma dúzia de anos, esta clínica tinha um lote de clientes sofisticados e para obter o cartão deles, você precisava de uma referência e de verificar seus ativos. Cirurgia plástica com verificação de patrimônio? Não era apenas uma simples cirurgia plástica, eles ofereciam muitos outros serviços, sendo o mais famoso o Personality Reshaping. Eles alegaram ser capazes de mudar a personalidade de uma criança desde tenra idade, dando-lhes o melhor caráter possível, acrescentou Bai Xian após uma pausa. Ouvi dizer que muitas crianças em Xinyu passaram por serviços semelhantes naquela época, e elas realmente se tornaram as melhores entre seus pares. Você conhece alguém que já fez isso? Essas coisas são definitivamente mantidas em segredo. Quem falaria publicamente sobre a remodelação da personalidade de seu filho? Você sabe por que este hospital foi fechado? Anfei avançou lentamente com Bai Xian. Quanto mais perto chegavam do prédio, mais desconfortável ele se sentia. Isso o lembrou de sua primeira entrada no pátio da fábrica de carne para a família. Parece que foi porque uma criança enlouqueceu.
Na verdade, este hospital teve muitos incidentes, mas todos foram suprimidos. Bastian estremeceu. Não vamos mais falar sobre essas coisas assustadoras. Devemos voltar e esperar no carro? Espere um momento. Fei se agachou e espiou pela fresta da porta do prédio. Alguém havia escrito uma frase assustadora na tela interna com tinta vermelha. De quem você roubou o rosto? Além dessa frase, havia muitos sapatos brancos sujos espalhados pelo chão. Vendo isso, Fei cerrou os dedos com força. Ele agora estava arrependido de não ter escondido um bastão dentro do terno quando trocou de roupa. Mas Fei não estava completamente despreparado. Ele tirou uma caneta tática do bolso da calça, segurou-a com força reversa e abriu lentamente a porta do prédio. Capítulo 418. 418.418 Você não tem medo. 418. Capítulo 418. Você não tem medo? 418. Capítulo 418. Você não tem medo? Olhando para a caneta tática que Fei tirou do bolso do terno, junto com sua postura profissional, os olhos de Bastian quase saltaram das órbitas. Por que um ator precisaria carregar essa coisa consigo enquanto participava de um evento? E sua postura era muito profissional. Não se afaste muito de mim, disse Fei com cautela, mantendo um olho na frente, sem esquecer de proteger Bastian atrás dele. Ele sempre cuidou dos companheiros, um bom hábito cultivado no Deep World. Ok. Bastian assentiu repetidamente. Ele sempre achou que Fei era um jovem notável, mas só hoje ele viu o outro lado do nêmesis do crime de Xinyu, muito além do que poderia ser simplesmente descrito com a palavra excelente. Agarrando a porta, Fei não entrou direto, mas se abaixou para olhar atentamente para o chão. A sala estava coberta de poeira e ele conseguia distinguir vagamente a pegada de um homem. Ele foi para o segundo andar. Fei moveu-se passo a passo, mas depois de alguns passos, percebeu algo errado. Os pisos empoeirados começaram a mostrar cada vez mais pegadas diferentes, todas deixadas pelos sapatos das crianças, não pelos do homem. Para não assustar Bastian, Fei não contou a ele sobre isso e apenas gesticulou para que ele ficasse perto da parede e não muito perto do corrimão da escada. Em edifícios tão antigos, as grades podem não ser resistentes, representando um perigo inerente e, mais importante, se algo atacasse repentinamente. Caminhar ao lado da grade tornava mais fácil ser empurrado escada abaixo. Com a experiência que Fei acumulou no mundo profundo, ele conhecia todos os tipos de métodos de ocultação e rotinas de caça de assassinos e agora estava compartilhando esse conhecimento de forma altruísta com Bastian. Essa informação, difícil para as pessoas comuns resumirem, foi inestimável, e Bastian quase chorou ao ouvi-la. Devo apenas esperar por você no carro? A vida sempre apresenta inúmeras escolhas e naquele momento, Bastian estava hesitando entre enfrentar um fantasma e enfrentar um assassino. Você pode voltar sozinho? Fei já havia subido as escadas. Ele sentiu um leve odor de decomposição no ar, um cheiro que ele achou muito familiar. Então não importa, Bastian seguiu honestamente Fei, seu corpo quase grudado na parede. Você sente cheiro de algo podre, como algo em decomposição e estragando. Já senti esse cheiro estranho antes em Xia Yilan, disse Fei enquanto conduzia Bastian, pronto para subir as escadas, quando de repente um raio de luz varreu a porta aberta do lado de fora. Fei reagiu muito rapidamente, pressionou Bastian e agachou-se decididamente. Ele e Bastian estavam escondidos nas escadas, observando estrategicamente a porta do ponto cego em sua linha de visão. Uma luz passou e um homem com um uniforme desgastado de guarda de segurança segurando uma lanterna da polícia estava parado em frente à porta. Ele primeiro varreu a sala com sua lanterna e depois, como se quisesse se encorajar, gritou algumas vezes para a sala vazia. Tem alguém aí? Estou lhe dizendo. Você não pode simplesmente entrar aqui assim. Não vendo ninguém responder, o segurança mexeu os pés com dificuldade. Não se esconda. Eu vi você. Se você não sair agora, vou chamar as pessoas. A sala estava completamente silenciosa. O peito do segurança arfava, a testa suava, a mão que segurava a lanterna tremia ligeiramente. Se você acha que é inconveniente para mim estar aqui, posso sair primeiro, vou lhe dar 10 minutos para recuar. O segurança falou sem qualquer autoridade, aterrorizado. Ele deu um passo para dentro da sala e recuou meio passo, hesitante, deixando Fei bastante ansioso. Assim como Fei estava prestes a subir as escadas, o telefone de Bastian tocou de repente. Seu toque melodioso soando extraordinariamente estranho no silêncio mortal do hospital de cirurgia plástica. Estalo. Bastian se atrapalhou rapidamente para desligar o telefone, enquanto o segurança, também assustado, não conseguiu segurar a lanterna com firmeza e a deixou cair no chão. Quando vocês dois voltam? Já estive no palco 2 vezes. Bastian pressionou por engano o botão errado e a videochamada foi completada. A voz do diretor Zan emanava do telefone. Antes que o diretor Zan pudesse terminar de falar, Bastian desligou o telefone, mas a essa altura o segurança já havia descoberto o esconderijo. Saia! Quem está aí? A lanterna rolou para longe no chão. O segurança nem se atreveu a pegá-lo, apenas conseguindo ver vagamente 2 figuras sombrias parecidas com humanos. Muitas pessoas morreram neste hospital de cirurgia plástica e ele fica assombrado à noite. Não diga que não avisei. Saia sozinho agora. Agarrando o pingente de jade pendurado no pescoço, o segurança reuniu toda a sua coragem e deu 3 passos à frente. Olhando para as 2 sombras, ele eventualmente não continuou avançando. Não vai sair, né? Pois bem, posso chamar a polícia.
Sem se preocupar em pegar a lanterna, ele se virou e saiu correndo, nem mesmo fechando a porta atrás de si. Ao ouvir que o segurança queria chamar a polícia, Bastian não pôde ficar parado, afinal, ele era um ator conhecido. E ser pego pela polícia em um hospital abandonado de cirurgia plástica tarde da noite certamente levaria a notícias de tendência. Não saia, essa pessoa não vai chamar a polícia e não é realmente um segurança. Anfei agarrou o pulso de Bastian. Como você sabe? Os uniformes de segurança normalmente têm identificadores chineses e ingleses nos emblemas dos braços. O crachá do lado esquerdo do peito tem o nome e o número da empresa de segurança, incluindo designs específicos anti-falsificação, mas o uniforme escuro que ele usava claramente carecia de todos esses elementos. E reparem no chapéu dele, não combina totalmente com o uniforme, deve ser uma roupa remendada. Hans Fei conhecia muito bem os uniformes de segurança e entendia todos os detalhes relativos a eles. Você sabe sobre essas coisas? Bastian ficou surpreso. Trabalhei como segurança no turno da noite. Anfei não se demorou, subindo imediatamente as escadas. A voz daquele cara estava bem alta. Quer ele pretendesse ou não, as pessoas lá dentro devem ter ficado alertas. Devemos acelerar nosso movimento. Subindo as escadas até o segundo andar, as pegadas das crianças pequenas tornaram-se mais numerosas, misturando-se com as dos homens e tornando-se menos distintas. Não parece muito grande visto de fora, mas o espaço interior. Bastian estava falando quando de repente gritou, tocando o próprio pescoço, como se algo tivesse acabado de cair em seu colarinho. O que aconteceu? Pode ser um inseto? Bastian não tinha muita certeza, sacudindo continuamente as roupas. Tome cuidado. Anfei segurou uma caneta tática e olhou ao redor do corredor, que era ricamente decorado, dificilmente lembrando um hospital de cirurgia plástica e mais como uma propriedade privada integrando convalescença, cura e lazer. Caminhando lentamente para frente, a porta do lado esquerdo do corredor estava marcada como Juventude Eterna, e a porta da direita trazia a inscrição Pensamentos Eternos. Anfei tentou abrir a porta, mas todas as portas estavam trancadas. Por enquanto, a prioridade era encontrar aquele homem, então Anfei optou por não arrombar as portas. Ele e Bastian continuaram ao longo do corredor até pararem no primeiro cruzamento. Por que você não está se movendo? Bastian olhou para o corredor vazio e escuro como breu, cada vez mais preocupado com a possibilidade de um assassino sair repentinamente de trás de uma porta. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais assustado ficava e mais descontroladamente seus pensamentos corriam. Não tenho certeza para onde esse cara foi. Você não sabe? Então como você tinha certeza de que ele subiu para o segundo andar antes? Bastian, curvando o pescoço, não conseguia entender o que Anfei estava pensando. As pegadas dele desapareceram aqui. Impressões de sapatos? Bastian instintivamente olhou para baixo e com a ajuda da luz brilhante da tela do telefone, viu inúmeras pegadas de crianças cobrindo densamente o chão. Caramba! O rosto de Bastian ficou pálido, seu corpo enrijeceu completamente e ele não conseguia dar um passo. Este lugar é realmente assombrado. Os olhos de Bastian se encheram com a visão daqueles sapatos e pegadas. Uma imagem incontrolável apareceu em sua mente. Inúmeras crianças, cujos rostos foram desfigurados e transplantados de pele, correndo para cima e para baixo no corredor, todas eventualmente olhando para ele, paradas no cruzamento do corredor. Bang! De repente, uma janela pela qual tinham acabado de passar foi quebrada. O barulho deu outro susto a Bastian, que já estava assustado. Virando a cabeça, viu apenas o vidro quebrado no chão do corredor. Anfei, vamos deixar este lugar. Realmente não é bom. Realmente não é bom. Bastian não poderia nem voltar sozinho agora. Ele não conseguia imaginar como um homem de quase 40 anos poderia ficar assustado assim. Anfei ao lado dele não falou. Bastian olhou furtivamente para ele usando sua visão periférica e percebeu que a expressão de Anfei não havia mudado em nada. Acontece que nem todos podem ser heróis. Eu deveria honestamente continuar atuando. A voz de Bastian tremeu quando ele agarrou a manga de Anfei com uma mão e apertou firmemente o telefone com a outra. Esses foram seus últimos sentimentos de segurança. A outra possibilidade para o desaparecimento das pegadas. Ele pode ter voltado às suas pegadas originais e retornado por onde veio. Anfei olhou para o vidro quebrado e refez seus passos. Ao se aproximar da janela, ele parou. A maior parte dos cacos de vidro caiu dentro da sala, o que significa que a pessoa que quebrou o vidro devia estar do lado de fora da sala. Mas lembro claramente que não havia ninguém no corredor. Considerando isso, a pessoa deve estar escondida em uma sala do outro lado do corredor. Anfei de repente virou a cabeça e viu um homem com o rosto ensanguentado segurando uma faca afiada parado na janela da sala ao lado. A parte crucial era que esse homem se parecia exatamente com o segurança lá embaixo. Um fantasma. Há um fantasma. Bastian sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Ele nunca havia encontrado algo tão aterrorizante em sua vida. Um calafrio perfurou seu coração e ele sentiu como se suas veias estivessem prestes a congelar. Sua mente se encheu de palavras que o segurança lá embaixo havia dito antes. Muitas pessoas morreram neste salão de beleza e este lugar ficou assombrado à noite. O medo fez Bastian perder a capacidade de pensar com calma em um instante. Ele estremeceu e repetiu uma frase. Aquele segurança é um fantasma. Aquele segurança é um fantasma. Acalme-se. Nenhum fantasma quebraria uma janela sozinho, e parecerem parecidos pode significar que são gêmeos.
Anfei olhou para o rosto ensanguentado do homem e lambeu levemente os lábios. Se eu tivesse me virado para inspecionar a sala com a janela quebrada e estivesse de costas para ele, ele certamente teria me atacado no escuro, me apunhalando pelas costas. Ele se parece com aquele segurança, aquele guarda é um homem morto, estão todos mortos. Bai Xian entrou em pânico falando incoerentemente. Seu único aspecto decente foi que ele não fugiu, deixando Anfei para trás. Onde aparecem fantasmas ferozes, a temperatura cairá repentinamente. Se não houver nenhuma mudança perceptível na temperatura, mesmo que seja um fantasma, é apenas um arrependimento e uma obsessão comum. As palavras de Anfei foram muito claras, mas Bai Xian não conseguia mais entendê-las. O que você quer dizer? Eu só quero te dizer, não há necessidade de ter medo. Fei olhou para o homem parado na janela. Você provavelmente nunca viu um rosto verdadeiramente mutilado, não é? A carne desses rostos está virada do avesso, o sangue se mistura com a carne ficando preta e o cheiro pútrido de sangue pode ser detectado de longe. A voz reprimida de Anfei fez com que o homem dentro da sala e Bai Xian mudassem de cor. Eles sentiram como se Anfei fosse um fã ferrenho que depois de provar um prato mal passado, sorriu e disse que o sabor da carne não era muito diferente da carne humana, mas havia diferenças sutis. O homem na sala apertou a faca na mão, o sangue escorria pelo queixo, os músculos do braço tensos, parecendo prontos para atacar a qualquer momento. O que devemos fazer? Bai Xian foi o que mais entrou em pânico no local com as roupas encharcadas de suor frio. Fei não respondeu a Bai Xian, mas pegou o telefone e apertou o botão de gravação. Ao pegar o telefone, o homem que estava na sala pensou que fosse chamar a polícia e não hesitou mais. Ele pulou da janela. O rosto borrado, o corpo forte e corpulento e a faca afiada e brilhante, tudo ampliado aos olhos de Anfei e Bai Xian. O aterrorizante assassino aproximou-se deles com um sentimento extremamente opressivo, exibindo o tempo todo um sorriso cruel. Acabou, acabou. Bai Xian puxou Anfei, recuando pouco a pouco, cheio de arrependimento. Ele hesitou por uma fração de segundo e agora eles perderam a melhor chance de escapar. Não deveríamos ter esperado que ele saísse da sala. O arrependimento interno inundou Bai Xian, especialmente agora que suas panturrilhas estavam fracas, impedindo-o de correr rápido. Anfei, você ajudou a polícia tantas vezes, eles lhe ensinaram como lidar com esse tipo de situação? De acordo com a polícia, quando encontramos um ladrão armado, a primeira coisa que não devemos fazer é tentar pegar a faca ou entrar em combate corpo a corpo. Se você pode correr, é absolutamente necessário correr. Depois de falar, ele desabotoou o paletó e olhou para Bai Xian. O que você está esperando? Corra! Os três começaram a correr quase simultaneamente, exceto que Bai Xian e Anfei correram em direções opostas. Naquele instante, tanto Bai Xian quanto o assassino foram pegos de surpresa. Bai Xian não conseguiu bloqueá-lo. O assassino não parou. As ações de Anfei foram simplesmente rápidas demais, como se ele nunca tivesse planejado fugir desde o início. Como o assassino não estava preparado para brandir a faca, Anfei já havia diminuído a distância. Este combate próximo nasceu puramente de sua experiência lutando contra fantasmas ferozes. Seus movimentos eram incrivelmente implacáveis. Ele chutou perto da coxa do assassino, o som de ossos deslocados claramente audível. Quando o assassino perdeu o equilíbrio, os dedos de Anfei apertaram as bochechas do assassino, como uma pinça de ferro, empurraram a cabeça para frente e, usando a força da queda do assassino, ele a esmagou contra a parede próxima. Bang! O gesso caiu da parede, surgiram pequenas rachaduras e uma mancha de sangue permaneceu no local onde a cabeça do assassino colidiu com a parede. O corpo ficou inerte. O assassino que estava apenas zombando agora estava inconsciente, como se tivesse desmaiado. Depois de chutar a faca afiada para o canto, Anfei tirou o pó do gesso de seu terno e desligou a gravação do telefone. Todo o processo durou apenas 3 segundos. Bai Xian mal havia corrido alguns metros quando olhou para trás. O feroz assassino já estava inconsciente no chão. Você? Bai Xian olhou para Anfei, vestido com terno e sapatos de couro preto, olhando para aquele rosto gentil e levemente introvertido, incapaz de dizer uma palavra por um longo tempo. Fim do vídeo.